ao mesmo tempo gostosa, mas bem diferente. Júnior, hoje quem está comigo aqui na apresentação é o Júnior. Colocamos a Maju do outro lado da mesa, né, Maju? Pois é, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje eu tô me sentindo deslocada. Fui aqui enxotada pra esse lado. Tô brincando. Colocou a Maju do outro lado só pra A ela Maju sentir foi um demitida. pouco. Na verdade, me colocar no lugar da Maju, entendeu? Pegaram um substituto cacheado, assim, pra vocês não sentirem tanto minha fala. Tanta diferença, né? É isso aí, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Que maravilha, mais uma quinta-feira aqui com vocês, nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Obrigada por acompanhar, pela audiência. Hoje nós vamos fazer um programa diferente modo de dizer, né? Porque sempre quem apresenta comigo é a Maju. Mas hoje a Maju ela não veio como apresentadora, ela veio como nossa convidada, como modelo e atriz. Hoje ela vai conversar conosco, vai nos contar as experiências dela, tudo que ela viveu, tem vivido, como ela começou. Porque sempre a gente comenta algumas coisinhas, né, enquanto estamos entrevistando, né, Maju? Mas Sim. Dessa vez eu vou colocar ela na roda. Agora pra vocês saberem tudo, entendeu? Tudo que vocês tiverem dúvida, a gente vai tirar agora. Dessa vez a gente vai tirar todas as dúvidas, conhecer a Maju a fundo mesmo. E eu trouxe o Júnior, né, que também é do Instituto. E nasceu, né, no Instituto quase. Foi feito no Instituto. Exagera, por favor. Calma aí, e nós Júnior. vamos estar trazendo ele hoje para estar me ajudando aqui a fazer essa entrevista com a Maju, né, Júnior? Verdade. Perguntar umas coisas bem específicas pra Maju, pro pessoal que tem curiosidade também, porque a gente fala, traz o pessoal aqui, no caso, eu já fui, né, um convidado. Já foi entrevistado. Então, assim, a gente traz temas e coisas que, às vezes, a gente não conta mesmo. A Maju mesmo é o tipo de pessoa que mais pergunta do que próprio se fala de si mesma, né? Então, aqui a gente vai ter a oportunidade de saber muita coisa sobre ela, né? É verdade. Então, uma boa tarde, Júnior. Boa tarde, Maju. Boa tarde. E sejam bem-vindos, né? Aqui, mais um programa na Rádio Paraná Oficial, mais um programa Top Models. Então, vamos começar. Já que o intuito é entrevistar a Maju, vamos para o momento das perguntas. Maju, você está preparada? Não, tô com medo. É só pelo olharzinho dela, assim. Não tô preparada, olhar arregalado, aquele jeitinho. Tipo... Alexandre, me salva. Não, dessa vez não. Maju, vamos lá, então. Vamos fazer aquela pergunta clichê, né? Aquele começo. Como foi? Onde que você parou e pensou, quero ser modelo, quero ser atriz? Com quantos anos isso veio à sua mente? Quando que você percebeu que era esse seu desejo? Qual foi, assim, o momento disso? Conta pra gente um pouquinho. Eu sempre quis ser atriz. Eu não sei dizer qual foi o momento específico que eu decidi isso, porque as minhas memórias, assim, mais distantes, assim, do comecinho da infância, era sempre eu e uma amiga minha, que nós fazíamos apresentações, assim, tipo, reunia uma família, churrasco de família. Ah, é o aniversário de tal pessoa. A gente montava uma pecinha de teatro que era, tipo, pra essa pessoa, e a gente pegava lá. Nossa, a gente mexia na casa inteira, a gente fazia a maior bagunça, a gente montava cenário, figurino, um script bonitinho, com troca de roupa, tudo bonitinho, não era só assim. Atriz, era diretora, produtora... Outro nível, tá? Outro nível. Roteirista, Você viu que eu sempre gostei de acumular funções, meio, assim, né? fazer de tudo, né? Verdade. A gente fazia, assim, tudo. Pegava, assim, os bichinhos, pegava a irmã mais nova dela, os bichinhos de pelúcia e os reais pra fazer parte da nossa. Mas sem maus tratos, tá bom, pessoal? Não maus tratem os bichinhos. Era com muito cuidado, muito carinho, muito Pagavam o amor. trabalho também? Pagavam Sim, cachê. é óbvio. Tinha petisco no final da festa pra eles. Uma ajuda de custo. O transporte era no colo e a alimentação era dada na boca. Justo. Mas era assim, sabe? E daí a gente montava os pecinhos, assim, e a gente queria que todo mundo parasse e começasse a prestar atenção, sabe? Porque, vocês não... Desliga a música, cara. É o nosso momento aqui. Montava, assim, uma família inteira, 2 famílias, no caso, que normalmente era a minha dela. 2 famílias, assim, paradas, teatro, assim. Verdadeiro teatro pra assistir a gente. E foi isso, sabe? Rolava, sempre assim, um pagamento de ingresso ou não? Era não, tudo gratuito, né? Era gratuito. Ainda não tinha desenvolvido esse lado, assim, né? Financeiro. Ainda não tava pensando na minha aposentadoria. Se eu tivesse... Olha, se eu tivesse, deveria ter quantos pensado. Quantos anos, Maju?
E eu lembro disso ser mais ou menos com 3, 4 anos. Meu Deus! Nossa, é que você ficou falando e eu fiquei assim, vindo aqui a minha memória. A minha madrasta, né? Eu fui criada por madrasta, novinha e tal. E ela tinha isso com a gente. Ela fazia a gente passar cada vergonha, por a gente pôr uma roupa na gente, fazer uns negócios. E ela Eu contando a história da minha vida, Priscila. É. Não, fazia a gente passar essas Ela tá vergonhas. lembrando. Não, e pra mim era vergonha, porque daí, assim, chegou uma época que a gente já tinha 13, 14 anos, às vezes, acho que 15 já, 15, 16. Ela fazia a gente fazer o cenário do Titanic, Nossa. coisas nesse sentido. Assim, ela falava, vai pra gente fazer, e a gente fazia. Ela colocava uma música, a gente fazia clipe. Então, assim, você foi falando, eu lembrei que a gente fazia isso também. Eu e minhas irmãs. E ensaiávamos alguns dias antes, às vezes a gente passava um mês antes da festa ensaiando. Sério, ninguém assistia, ninguém via isso aí. A gente ia para um cantinho lá, colocava uma música, Dava vida. ficava ensaiando, dava vida Nossa. para chegar e apresentar. Então, quando você falou isso, me lembrei exatamente. Um beijo aí para Márcia, minha madrasta, e foi minha madrasta, né? Foi minha madrasta, foi a segunda mulher do meu pai. Né, hoje ele é casado novamente, né, com a Val. Beijo pra Val. Beijo pra Val. Mas a Márcia, ela foi muito Beijo, incentivadora para mim no começo, assim, ela me incentivou demais. E justamente o que você falou. A gente se programava, fazia cenário, coreografia, texto, não sei o quê, e apresentava. E queria que o pessoal ficasse parado assistindo. E como nós éramos meio artistas mesmo, porque todos nós lá em casa éramos artistas, eles assistiam e eles gostavam. E, inclusive, incentivavam e até mesmo ficavam em cima da gente. Mas foi muito nostálgico. Você falando, eu me lembrei exatamente da gente em casa. E isso, eu acho que a gente também começou lá, tipo, com 6, 7 anos de idade. É mais ou menos essa idade. Também. Tanto que daí eu fui pro mercado com 9 anos, no meu primeiro desfile. Lembrei assim, de uma coisa agora. deslanchou. Lembrei de uma coisa. Júnior, Desbloqueio de memória, você viu? Então, né? Ela falou de passar vergonha, né? Eu e meu irmão, a gente fazia Ela fazia rima. eles passarem vergonha. Não, é E o pior. meu irmão fazia um beatbox. E adivinha quem que eu era MC Mudinho? não vai dar pra você fazer o MC Mudinho, Não, porque nunca vou fazer os mais nossos isso. ouvintes não vão Não, conseguir. Não, eles não vão conseguir entender, decifrar né? o nível da nota que eu quero chegar, entendeu? É porque, na verdade, pessoal, qualquer pessoa nova que chegava no ciclo de amizades que a gente ia numa festa, minha mãe apresentava a gente como o Lucas fazia o beatbox e eu fazia o MC Mudinho. Imagine, a primeira vez que eu vi a pessoa na minha vida, eu tinha que imitar uma pessoa muda, entendeu? Fazendo uma rima. Então, assim, só o som. O trabalho do Lucas A estava gente mais vai- fácil. O trabalho do Lucas era muito mais fácil. Menos humilhante. Não, gente. você não tá entendendo. O engraçado, se os ouvintes quiserem, né, depois ver... Tem um vídeo, não vir, tem? né? Chegar a vir... não, a gente vai fazer no final aqui. Não. Acabou, Ai, cara, olha terminando o que eu dei ideia. o programa. A A gente Pri vai fazer o beatbox. Não, O Júnior Ju vai vai fazer fazer o mudinho e eu vou gravar tudo daqui. Nós vamos postar no Instagram pra vocês Não, pelo amor de Deus. entenderem Não. o que era o MC Nunca vou fazer isso. Galera, vocês querem... Maju, terrível. Eu Eu não morria faço de rir. beatbox. Ó, Todo eu- mundo pedia pra repetir. Quero Acho ser que eu sincero não com vou. vocês. Quem quer ver MC Mudinho, venha pro Rio de Janeiro, tá? Já tô avisando. No Rio de Janeiro eu Venha pra faço. viagem. Venha pra viagem fazer do Rio de Janeiro. inscrição pra viagem do É, Rio. porque assim, no Rio de Janeiro eu vou fazer. Eu Ah, prometo. tá. No Rio de Janeiro, Entendi. pelo menos Tá uma bom. vez eu faço. Mas, ó, tem Maju, câmeras com áudio na casa? Tem, Ah, tem. tá. Ótimo. É o Vamos- verdadeiro vamos- BBB, né? A gente vai mostrar pro pessoal também. Verdade, né? Vamos Rola um registrar BBB, né? tudo. É o verdadeiro não sabe. BBB. Tudo quase filmado. Mas, O assim, banheiro tem privacidade nesse caso. sim, Tem, essa tem. parte tem, pessoal. A gente tem um pouco de noção. Mas, assim, eu vi que você começou 3 anos. Gente, 3 anos é precoce, é muito cedo. Não que esteja errado de forma alguma, acredito que o artista ele já nasce artista, né? É, Ele começa- justamente por isso que eu não sei quando, assim. Então ele começa a dar os passozinhos ali, quando começa a falar bem, quando começa a entender bem, né? A gente vê pelos filhos, né? Para que lado que eles vão quando eles começam a ter esse tipo de reação e ação, né? Dos primeiros aprendizados, vamos dizer assim. Mas, e aí, Maju, como foi essa sequência? Porque, querendo ou não, era muito novinha. E você não foi, assim, preparada com essa idade. Você não chegou aí para uma empresa artística, nada, né? Como foi? Não, eu não fui para uma empresa artística. Eu fiquei durante muitos anos, tipo, né? As pessoas vão falar, ai, muitos anos, era a vida de uma criança. Pois é, para vocês terem uma noção, criança e já tinha ansiedade, então esses anos demoraram muito para passar.
Eu fiquei durante muitos anos, 6 anos. Se eu comecei com 3, fiquei durante 6 anos só fazendo isso, na brincadeira. E quando tinha alguma peça na escola, com certeza, eu quero ser. Tanto que eu ficava extremamente brava com a professora de artes, porque normalmente ela fazia o teste de elenco, no caso, não era um teste. E eu, minha vida inteira, não, eu quero ser atriz, eu sei como é que funciona um teste de elenco. Vamos decorar uma palhinha, vai todo mundo lá na frente se apresentar, quem se sair melhor é que vai ficar com o papel. Não, a professora, a maioria das vezes, ela fazia votação. E eu não era popular, nem um pouco. Eu nunca ficava com a protagonista. Sério? Nunca ficava. E eu ficava, tipo, muito revoltada, assim, não, vamos fazer de outro jeito, por favor, votação não. Ninguém me ouvia. Você lembra o nome da professora? Pra gente brigar Eu com não ela. lembro o nome da professora. Por favor, não, Você lembra a matéria, não pelo menos? faça essa. Artes. Artes, Lembro. a professora de artes da Maju. Da época da Maju. Da época da Maju, por olha. favor. Do Nossa, Tesseroli. da Da época da Maju. Nossa. É, época da Maju com 6 anos. Não, É, mas época com que 6 você fala anos. época. Você tá com... 22. Ela tá com 30? Que 30 o quê, Júnior? Menos 7 mais 5? 12? Meu Deus. Acertou. Júnior, o inimigo de exatos. Brincadeira, tô brincando. Sou nerdão. Então, querendo ou não, já fazem 12 anos que isso aconteceu, né? Era com 6? Não. Você já tava com Não. 9, né? Você já tava com 9. Não, até os 9. Porque daí, quando eu fiz 9 anos, eu entrei no Instituto Salesiano, que é um instituto de ajuda, tira as crianças no seu contraturno escolar. Em vez delas ficarem na rua ou em casa sem fazer nada, elas vão para esse instituto que, no caso, ele pega e ensina várias coisas para as crianças. Legal. É dado alimentação, inclusive para as crianças mais carentes. Tem várias, assim, esportes, atividades. Tem a marcenaria para os mais velhinhos que aprendem a como lidar ali com a madeira. Tem, no caso, a parte de artes, que era o pessoal do teatro. Tinha a parte de artesanato. Então, eram diversas coisas. Música, instrumentos. Eu sempre quis tocar piano e, infelizmente, eu não aprendi. Relaxa, mas tem tempo. Calma. Dá tempo, Eu ainda vou Tá aprender. com 22. Então, com Ainda vou aprender. 9 para 10 ali, você já tava... Aí eu entrei no instituto e daí eu comecei a ter aulas de teatro mesmo com uma professora, a professora Diana. Um beijo. Aí, ó, Gijo. Era a Diana foi o- importante, beijo, né? Diana. E a professora de Ela artes, ela lembrou, não né? lembrou. Ela lembrou Não, o nome da professora O Diana. ódio da Diana. professora de artes, tá? Aí, ó, falei pra você. Então, professora mas eu, de que nem eu falei aquela hora, que era professora de artes, era quando você tava com o quê? 9, 10 anos? Não, com 6? Com menos, Com- uns 6, 7, que foi Já- no já comecinho falei que era do já. coração, você já entendeu? Não, eu já imaginei que era já com tinha uns ciência de 10 justiça. anos. Ah, ciência de justiça. Tá. Por isso Tá que Eu eu não imaginei que lembro. essa professora você já tava com uns 10 anos, Não, mais ou menos. Daí eu menos falei, pô, ainda. faz 12 anos que isso Não, faz uns aconteceu. 14 já. Até esquecer Eu lembro nem que o eu nome comi da ontem, quem professora, dirá a tudo professora bem, de né? artes. Lembro que eu comi ontem. Não, realmente, Ai, ai. essa professora foi marcante no lado negativo e não gostei, mas a professora Diana marcou a minha vida de uma forma, assim, que ela me ensinou toda a base do teatro, que é o que eu carrego pra mim até hoje como artista, como atriz, é o teatro. Sempre vai estar, assim, qualquer coisa que eu vá fazer, a minha base sempre vai ser aquela lembrança primordial da primeira vez que eu entrei num palco, que eu pisei num palco e veio toda aquela emoção, sabe? Sempre vai ser aqueles ensaios, sempre vou voltar para aquele mesmo lugar. E sempre existe uma pessoa que nos inspira, né? E Sim, normalmente, com com certeza, certeza. foi ela que te ensinou, te deixou muito Nossa. inspirada, né? Porque né, não tem como você lembrar da forma que você lembra dela e você não colocar ela como tua inspiração, Não, né? com certeza ela foi uma grande inspiração. E, nossa, ela é uma artista incrível e uma professora. Eu não sei o que ela é melhor, se ela é uma melhor atriz ou uma melhor professora. Eu não sei dizer. Ela é realmente incrível. Que bacana. E depois disso, você continuou na área ou deu alguma pausa? Teve algum momento que você desistiu? Aconteceram Como foi? muitas coisas. Você ficou quanto tempo fazendo essas aulas mesmo? Cerca de 1 ano e meio, 2, mais ou menos. Pouca coisa, né? Pouca Pra quem coisa. gosta. Sim, nossa, pra É mim porque foi muito sempre assim, pouco. Na verdade, eu já digo assim, que é pouco pelo que a Maju hoje apresenta, porque realmente ela... O pessoal já via Lógico, atuando depois pela você uma fez palhinha, o curso, né, Maju? Depois você Aham. fez de novo o teatro para poder tirar DRT, né? Sim. Pra que as pessoas entendam, não, ela só fez É, um ano não. e pouco e ela é atriz, Não, não. gente, teve É, muita teve coisa uma que caminhada, rolou né? nesse Até meio. os 22 Isso que daí ela tá. tava só... Paramos nos 10, pessoal. Calma, dá uma segurada. É verdade. Então, assim, depois disso,
com certeza, tem aquela fase da adolescência onde bate aquele, será que eu quero, será que eu não quero? Você passou por isso ou não? Você já continuou? Então, o meu querer ou não querer, assim, não foi exatamente com a questão de, eu quero ser atriz ou não quero ser atriz. Era sempre ser atriz, e tanto que quando eu não estava tão próxima da atuação, o meu irmão sempre falava, que você é atriz, menina, você nem tá atuando, vai procurar uma segunda opção, porque daí você se forma em alguma coisa, pelo menos. Bem daquele jeito, assim, bem carinhoso de irmão mais legal, velho. Esse é irmão legal, O irmão então. mais velho de todos, assim, que se sente responsável, assim, quer dar um rumo na nossa vida, mas ele não é o pai. Mas sempre tem, né? Num ponto ele quer te ajudar, Não, quer foi te muito importante. cuidar, né? Eu perdi meu pai cedo, eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu, então, querendo ou não, ele foi extremamente importante pra gente. Só Ele que, fez esse papel, né? nossa, nessa fala dele, assim, eu detestei ele. Falei, Nossa. nossa, você não tá cuidando de mim, dá licença. Sai. Ai, né? Ele falou, não, mas ele falava, não, eu entendo que é cuidado, assim. Ele queria que eu tivesse um plano B pra que eu tivesse uma realização na minha Sim, vida. Pra que aquele não deu cuidado. certo, mas eu vou fazer esse que vai dar certo, né? Exatamente. É que Quem assim, gosta da gente, fazer. eles têm, né, essa Tem esse ideia porém. de sempre tentar incentivar ou tentar nos alertar, né? Será? Medo de E tal. que a gente sofra, né? Exatamente. Esse é um medo de você não conseguir realizar algo, não se sentir realizada e se frustrar, né? Mas hoje eu já vejo assim que essas pessoas que nos amam e que querem, né, dar essa, vamos dizer assim, opinião nas nossas vidas, né? Que é normal. Sim. Eu tive muito disso, muito. Para você que normalmente vai dar uma opinião para alguém, para você que vai falar com um artista, principalmente a área artista, principalmente. Tenta ser um pouquinho mais maleável, olha cuidado, mais né? para o lado do artista, né? Porque já é um sonho difícil de conquistar, né? Sim. Não é igual uma faculdade de medicina ou de veterinária que você fez, mas você sabe que você vai atuar na área. Porque é certeiro. Você pode demorar para entrar numa empresa, porque depende de você, de ter um bom currículo, de você entrar, de você... Né? Não é assim, é concorrido, como todos os outros trabalhos. Só que o artista... Existe o artista que fez, que estudou, que batalhou, que está tentando, e está até hoje tentando. Verdade. E não conseguiu, e não conquistou, e não está no ramo. Inclusive, fez outro curso, está em outra profissão, e a parte de artista parada ali, esperando uma oportunidade. Né? E às vezes é nessa essa brincadeira aí dele mudar para outro ramo, ou mudar para outro nicho, que a pessoa às vezes acha ele e fala assim, pô, você sabe fazer isso? Ele, sei. Eu tenho tudo isso. Ele tem uma bagagem muito maior que muitas pessoas que já estão lá no topo, entendeu? E às vezes ninguém sabe, porque ele desistiu, ele parou, ele paralisou no tempo. Então ali ele não consegue nem mostrar também para as pessoas isso, porque é uma coisa que ele, assim, a florzinha dele que tava toda brilhante, aquele girassol maravilhoso, ele morreu, né? Simplesmente parou, né? Sim. E aí acaba, né, É complicado. murchando. Claro que existem várias profissões também que muitas pessoas não conseguiram ativar, fizeram faculdade em algumas áreas e não foram. Mas a maioria que a gente percebe Ubers, né? a maioria do pessoal engenheiros. hoje que estão aqui, que não consegue, a gente percebe isso e a gente ouve muito falar, as estatísticas falam por si só, de que a maioria das profissões aí que não estão sendo alcançadas com trabalho, que são profissionais, mas não estão trabalhando na área, acabaram virando até Uber, né? E Uber, claro, a gente nunca desmerecendo, mas não era a profissão que eles tinham escolhido. Sim. Né? Que Ou acabou indo para um outro lado, mas a maioria que a gente está vendo bastante hoje é a questão dos Ubers, né? Que nem eu falei. Trabalham aplicativo, né? Não fazendo propaganda para Uber, nem para 99, nem para o Indar. Mas assim, se vocês quiserem patrocinar a gente... Se quiser, 41 999897415. Pode mandar aqui. Qualquer coisa, manda DM também no Instagram. Instituto Cultural.oficial. Não, Instituto... Não, tá. Topmodels.oficial. Orra, errei todas, hein? Errei todas. Né, Topmodels.oficial. Não, é topmodels.oficial. Mas assim, Maju, é legal que você, por mais do mais, ali começou novinha. Isso traz, né, para você uma memória lá de que você começou e que você sempre atuou, mesmo, né,
por trás ali dos bastidores, não sempre sendo muito vista, mas por alguma plateia ou tal. Você sabe tava aquele ali. negócio de eu fui a plantinha da peça de escola? Sim, pessoal, eu fui a plantinha Mas da eu peça de estava escola, ali. eu fui uma flor. O Júnior Eu foi o tava quê? O sol maravilhosa. uma vez, Júnior? O sol, árvore, arbusto. Mas Arbusto. fui feliz, gente. Eu fui Mas uma feliz. flor. Eu fui feliz porque, assim, independentemente, eu queria tava muito lá ser a fazendo princesa. isso, mas assim, eu olhava pra um lugarzinho e minha mãe tava me vendo. Então, tipo, era aquilo que fazia eu feliz, tá ligado? É só isso que eu precisava. Então, naquele momento. Ai, que Não. amor. Pronto. Não, gente, não é pra Bonitinho. quebrantar o coração de vocês, Você viu mas eu como estou ele é falando, fofo. mas é sério. Estávamos falando sobre isso ontem. Eu estava falando, né, no jantar de ontem, que eu nunca tive essa experiência de ver meus pais do outro lado assistindo, dos meus pais virem eu recebendo uma homenagem. É. Então, isso é muito importante para a Demais. vida de um filho, De, né? de uma criança, né, ela cria uma dependência nos pais. É. Isso é um problema muito sério, contanto que, assim, a minha mãe fez papel de pai e mãe porque meu pai, infelizmente, não pôde estar nesses momentos. Então, assim, aí não tem muito o que fazer, né? É a vida, mas pelo menos eu tinha minha mãe. Tem gente que nem a mãe tem pra isso, né? E, gente, é muito importante. E muito essa, importante. essa, Pais essa questão têm, da né, presença, filhos, assim. ela é importante, sim. Por mais que eu diga, eu não tive e tal, e minha vida continua a mesma. Eu não mudou nada. Pra mim, não fez falta. Gente, faz, sim. afeta. É. Eu não tive. Meu pai não foi tão presente assim. Depois ele acabou falecendo também. Então não tinha, né, mais como ser Tinha presente. como, mas- Até porque se ele quisesse, eu não ia aceitar a volta pro além. Mas a minha mãe sempre supriu muito bem isso, sabe? Ela sempre esteve lá, ela sempre participou de tudo. Fosse, assim, colar cartolina pra escola, pro domingo à noite. Desenho, cortar, No domingo à revista. noite, achar uma revista pra Várias recortar e colar. vezes. No Verdade. domingo à noite, ela fazia só pra estar lá levando a gente na apresentação. Nós fazíamos capoeira também. Também foi uma base muito importante na minha vida. Fiz capoeira por 5 anos. Mas eu batia em gente. Maju, o quê? Batia em gentes. Você viu, né, gente? Essa cara de fofinha engana. Não Mas faço não, mais isso porque capoeira hoje em não dia... bate, não, capoeira é uma é uma dança. dança. É isso Dança que os hoje em escravos dia, né? É isso que os escravos contavam contavam pros portugueses. Né? pra poder treinar sem, né, morrer. Mas tudo bem. Né? Enfim. Então, você além de trabalhar no meio atuar no meio artístico, você ainda fazia capoeira. Eu fazia capoeira. Eu fiz Fez capoeira quanto tempo? dos meus 3 também aos meus 8. Que foi quando meu pai faleceu. Daí a gente não tinha mais Parou. como Quem ir. levar e Não, tudo no caso, quem ia minha mãe. Só que daí quem ficava cuidando das coisas era meu pai e tudo mais. Daí não tinha mais também como fazer tudo isso. Acaba que a mãe Mas- se sobrecarrega. É, não ela consegue, se sobrecarregou bastante, tadinha. Eu amo muito ela, eu agradeço. Tudo que eu sou Foi hoje forte, né? foi por conta dela. Um beijo pra Malu. Um beijo, mãe. Um beijo, lindona. Mãe Te da amo. Maju. Ela deve estar assistindo, ela sempre pede o link, eu mandei pra ela. Te amo. Ah, que bonitinho. Então, e aí você, fora isso, você praticou esportes, Maju, ou não? O negócio Foi só- a capoeira. E depois eu fiz Muay Thai também. Fez um tempo no Muay Thai? Fiz. Falei. Se for juntar Falei pra tudo. você que ela bateu em gente. Falei, gente, falei. Ó, eu não sou mais tão agressiva. Mas... Eu aprendi a Mas- controlar. Pessoal, façam luta. Muitas pessoas pegam e acreditam que isso deixa as pessoas piores. Não, isso ajuda a gente a controlar a raiva. E realmente é algo que é muito importante ter. Uma atividade física, na verdade, qualquer que seja, vai fazer muito bem pra sua saúde, pro seu organismo todo em geral. Ai, mas eu tô com depressão. Gente, vai fazer uma atividade física. Isso ajuda o seu cérebro, assim, tanto que você não tem ideia. Dopamina, serotonina. Dopamina, Na serotonina. verdade, eu Exatamente. fiz muito tempo Muay Thai por conta, né? Pra bater em gente. Não. O Júnior tá encrenqueiro Foi o hoje, né? autocuidado, eu Não, queria é que cuidar, autodefesa, foi uma né, defesa, gente? Porque eu já tive que me defender, eu já tive que usar, né? Posso dizer Ainda mais isso. mulher, né? Na verdade, Eu mulher tive que passa, usar acho por que... conta da defesa, né? Então, acho se eu não que- tivesse feito Muay Thai, eu acho que eu já teria acontecido alguns causos. É porque, infelizmente, como o Júnior destacou, somos mulheres e eu acredito que não tem uma única mulher que nunca sofreu ou não queira sofrer algum Ah. tipo de assédio. Algo Exatamente. assim. Né? Ou Ataque, até alguma coisa de algum ataque, ataque, né? alguma Que deixa ela coisa. desconfortável também. Tem algo. É, Autodefesa, não tem o que fazer. é a melhor coisa que existe, de Coloquem verdade. suas crianças no Muay Thai. Coloquem. Alguém de Muay Thai que Eu estiver assistindo a gente, quiser Quiser patrocinar, patrocinar. estamos aqui também, tá? Verdade. Não, E- mas é muito interessante. Foi isso, a Muay Thai, a capoeira
E foi só isso, mas também fazia... gente, não considero nem praticar esporte. Eu jogava um pouco de vôlei com os meus amigos na praça, até abrir meus 2 pulsos e parar com isso. Nossa, ela gostava, né? Ela amava o vôlei. Tudo no Eu vôlei. achei. O vôlei é que não gostava de mim. Ou a bola tinha muita atração Olha, por eu mim. não te julgo, porque com 11 anos de idade, eu consegui quebrar o braço jogando vôlei. Eu, graças E a não Deus. foi caindo, foi com Uau. boladas. Nossa. Boladas, uma atrás da outra. Bam, bam, bam. No meu braço. Olha só como O foi. braço caiu. Você era ponta? Eu era ponta, Era eu ponta. era atacante, eu fui da parte da recepção, né, líbera. Então, eu levava muita pancada, muita. Aí Ah. fez E- Muay Thai e começou a dar pancada. Eu levava Júnior, muita para com bolada, né? Porque me recepcionava. Eu quebrei o braço num jogo, eu consegui fraturar o braço com várias batidas no braço. Nossa. Na manchete, para pegar a bola. Quebrou e repetiu ainda. Não, várias vezes. E Na hora a primeira doeu, a segunda doeu, a terceira começou a doer mais, aí foi batendo no mesmo Aí lugar. na 24ª, ela pensou, é, acho que não Terminou o jogo. tá bem. Meu Deus. Não, mas é Terminou o adrenalina, né? jogo, eu fui Ela não fazer a conhece esse reclamação. sinal, assim, ó, Aham. tempo. Eu fui fazer a reclamação de que meu braço doía muito. Ligaram pro meu pai. Meu pai tava lá com, na época, EcoSalva, acho que era. Nossa, salva. Não, tem ainda? Não sei. acho se que Não tem. sei, Não meu sei. tio trabalhava na EcoSalva. Foram lá me buscar e o meu Não pai faz foi muito me tempo levar pro também. médico e eu havia quebrado, fraturado o braço. Uhum. Uma coisa que nunca me E ocorreu. aí, isso foi com 11 anos. Mas com 12, eu voltei nativa e aí eu joguei profissionalmente. Joguei vôlei por muitos anos, muito tempo. Vôlei e futebol, eu gostava muito. Não, eu época sempre foi fui futebol. péssima. Eu olhando você assim, pensando assim, nossa, como essa mulher consegue ser boa em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Porque tudo bem, Não, eu Tinha fui uma bem na genética atuação. boa, eu peguei uma genética boa, né? Porque Ok. meu pai também jogou vôlei, ela jogou vôlei. Você jogou vôlei, Eu joguei Júnior? vôlei, vixe, eu tenho um monte de medalha que eu tenho, É. na verdade, é mais do vôlei do que futebol ainda. E de Porque no ping-pong, né? e Que você ping-pong também. Eu jogava né, ping-pong, tênis de joguei mesa. xadrez. Olha Olha lá, só. o paranaense aí. Ó, terceiro tô lugar querendo do fazer uma Paraná, crítica aqui no quinto agora. ano. Tô querendo fazer uma crítica aqui agora que... Construtivamente. Não, uma crítica mesmo. Hum. Júnior, você foi o terceiro do Paraná ou do país? Do Paraná. Do Paraná, Aham. em xadrez? Xadrez. Por que, que a Você. Ana Júlia, sua irmã mais nova, não Não sabia sabe jogar jogar xadrez. E quem teve que ensinar foi Assim, eu, então. mês passado. Sabia que ela ia falar isso. Uma aspas aqui. Aqui, ó, pessoal, Entre perdão. parênteses aqui. Perdão, entre não tem nada a ver parênteses. com o assunto, mas eu gostaria muito de saber. A Maju querendo fazer Ela nunca entrevista. teve Olha, interesse. ela não- Desculpa, ela eu não não gosta de ficar do consigo. lado de Eu não lá, gosto, não não consegue. gosto. Eu quero Mas meu- assim, eu é quero ficar ali. verdade. Fomos num almoço esses dias, há um tempinho Mês atrás, passado. mês passado. E a Ana Júlia não Ela me sabia. contou. Gente, eu vou aqui falar pra vocês, eu também não sei jogar xadrez. Então, Porque viu, eu ó? era a garota do vôlei. Eu ficava jogando vôlei, futebol, né? Brigando com os meninos, óbvio. Jogando futebol e brigando com os meninos. Porque, né? Os meninos, Futebol sai era- daqui, menina não joga futebol. Eu falava, joga. Pegava a bola deles do meio Jogava do na campo. cara dela. Não deixava a gente jogar, eu pegava a bola deles do meio do campo. Ai, eu era terrível. A do meio do campo e saía, com a bola no braço. Falei, quero ver, então. Se eu não jogar, ninguém vai jogar. A dona da bola, né? Esse negócio do Rio de Janeiro, se eu não durmo, ninguém dorme, eu sempre fiz isso. Se eu não jogo, ninguém joga. Tomara que você durma no Rio. Não, mas esse é um porém muito legal do Rio, cara. Não, aí, Esse é um só barulho para muito legal. fechar esse assunto. parênteses, que realmente a questão assim, a Ana Júlia não joga xadrez, eu não jogo xadrez, você joga, mas a gente vai combinar com vocês ainda e a gente vai aprender. Até, Sim. inclusive, já tentar. Iam começar a me ensinar, não deu tempo. É porque Não na Apareceu a verdade- sinuca. Na Apareceu verdade, sinuca, você tava junto, né? é que na Aí verdade eu fui jogar sinuca, gente. a questão do xadrez foi uma coisa que eu peguei pelo competitivo só, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Eu larguei o xadrez, quando eu comecei a aprender, é que era, assim, teve o campeonato, só que foi com moleques que tinham, eu tinha 7, 8 anos, e a molecadinha tinha 12, 13 anos, no máximo, assim, do máximo. Então, assim, quando eu ganhei em terceiro lugar, eu fiquei tipo, é isso. E larguei, eu nunca mais, não teve nunca mais eu fui pra Pronto, já frente conquistei o que eu queria, acabou. e é uma coisa muito que tem que ter paciência. E, gente, pra quem não sabe, eu tenho hiperatividade. Então, assim, não tem como eu ficar parado. Então, se eu não estiver me mexendo ou fazendo algo assim, eu fico agoniado. E o xadrez, você tem que ficar em silêncio até o cara Concentração. terminar a jogada dele. Uhum. E tinha vezes que jogadas demoravam, tipo, 15 minutos.
É porque ele fica ali analisando cada possibilidade que pode possibilidade de acontecer. jogabilidade. Então, assim... Eu acho que é por isso, então, que eu não fui pra esse lado. Não vai, não tem como, gente. Mas é reativa, né? Ação-reação, Muito, acabou. Muito. É vôlei, é muito. porradaria, vôlei, é futebol, é blow. corre, e vai pra lá e vai pra cá. Não, eu joguei Sempre vôlei, fui. joguei futebol, nunca quebrei nada, graças a Deus. Nossa, eu quebrei. Nossa, gente, eu quebrei o meu braço. Só que não foi jogando nada. Foi caindo. brincando de cabra cega dentro do quarto. Sabe aquele negócio que todo mundo apagava Põe a um luz, negócio colocava na uma ca- no- venda. na venda. Esse é E bom. com a luz apagada, ainda colocavam uma venda na brincamos criança. disso já. Deixavam elas assim Ah, o no Júnior escuro. uma vez brincando. Não, mas eu não quebrei braço de ninguém. A Calma aí, eu me criança coloquei... pulou, ele apagou a luz, a criança pulou da de cima cama. da cama, minha cama era muito alta, e ele caiu no chão com 5 anos de idade, quebrou o braço, culpa do Júnior. Não, ó, Porque eu era o mais velho. não é nem que eu quebrei, eu desloquei o ombro. Não chegou a quebrar mesmo. Eu desloquei o ele ombro. O quebrou. que eu Ai, tava? mas pra pôr no lugar, Eu Deus tava me livre. em cima, assim, de uma beliche. Pra quem não conhece, são Nossa. aquelas camas duplas, assim, que ficam uma em cima da outra. Já caí disso com 5 Uma anos. beliche. E eu tava apoiada, assim, na parte de baixo, assim, da beliche. E tinha uma toalha ali. E a pessoa que tava sendo a cabra cega, no caso, puxou essa toalha. Eu fui com tudo parar lá embaixo, com o braço nas costas, assim, ó. Acabou. É muito boa, É cara. muito Não, bom. essa brincadeira é boa pra dar Fratura. É boa pra dar ruim, porque, porque- meu Deus, só tem coisa ruim quando acontece porque, assim, Muito boa, apoiando os médicos e farmacêuticas do lucrar. Galera que já brincou de cabra cega, tem um melhor ainda. Que vocês podem Ei, deixa fechar eu falar um uma negócio sala. pra vocês. Eu preciso fazer uma confissão. Eu passei a vida inteira falando cobra cega. A vida inteira. E vocês cabra cega. Qual que é o certo? Não, o certo é pra quem quer. Eu Hoje acho que o em certo é dia- brincar. Hoje em dia não tem essas coisas. mais. Olha aí, Hoje em pessoal. dia tem vocês coisas que estão nos assistindo no unissexes, YouTube coisas aí, diferentes. Fala pra mim. É cabra cega ou cobra cega? Por favor. Depende da Elo região que o cego. pessoal tá ouvindo, do nada alguém vem assim, É lagarto sou um cego. cego, né? Uma brincadeira de maluco. É todo mundo cego, não sei. Mas O mais sem noção que vai pôr uma venda e caçar os outros pelo quarto. uma boa, pessoal, todo mundo pegar um travesseiro, na verdade, apagar a luz de um quarto, Dá a travesseirada dar no a amigo. travesseirada no ar, até pegar em alguém. Isso é maravilhoso, gente. Claro, vai sair roxo todo mundo, mas assim, todo mundo vai dar risada. É maravilhoso. Esse jogo. Crianças, não tentem fazer isso. Crianças, saiam do celular, vão se divertir, entendeu? Vão Mas não divertir. batendo com o travesseiro no outro. Vão ficar Ah, venda nos olhos. Faz muito parte da melhor. Que infância de maluco aí, né? Querendo Como que é? quebrar o outro. Anticorpos? Não, nada a ver. Antigorp seria pra brincar na terra, deixar as crianças brincar na terra. por Lambeu o favor. travesseiro, não sei. Lambe o chão, pelo jeito, né? Que vai É. levar a Bater, pessoa cai travesseirada de até cara no cair. chão. Tá Meu bom, Deus, mas enfim. recapitulando, Saímos Saímos muito do do foco. foco. Não tem mais Simplificação foco. de O conversa. que era o foco? O foco era a Maju. Ah, que não. você Vamos havia- voltar para o Maju. desfoque. A Maju contando pra gente como que foi ali a questão da sua caminhada, né? Desde novinha. Mas assim, Maju... Tive alguns tombos pelo caminho. como É, vocês podem teve, ver. viu, pessoal? Sempre tem uns tombos, né? Teve alguns tombos. Mas, assim, depois dos 12 que você continuou ali nesse instituto, era um instituto, né? Que você estava fazendo Uhum. teatro e tudo mais. Como foi dali pra frente, Maju? Então, eu entrei em alguns projetos de peça de teatro, de algumas apresentações que faríamos nas escolas e tudo mais. Porém, no meio disso também, eu tenho alguns problemas de saúde. O que nunca me impediu de nada. Eu desmaio de vez em quando, pessoal. Quem estuda comigo deve lembrar. Acho que falavam que era fingimento, mas não, é diagnosticado. Eu tenho laudo. Você tem Eu um tenho- laudo? Não, eu cheguei quando eu realmente recebi o laudo, eu tinha 9 anos. Você teve que levar pra escola. Eu recebi assim, daí tipo, não, tinha que apresentar para os professores, para diretoria, beleza, mas depois cheguei na escola, assim, na minha sala, assim, tipo, eu fui diagnosticado, tá? Isso aqui é Porque eu diagnóstico. desmaio. Eu desmaio, tá? de verdade. Não, é porque eu lembro de uma cena muito clássica. Não, vou desfocar aqui rapidinho de novo. Ó, você que quis me entrevistar. Aquela vaga, né? Ela vai pra tudo quanto é lá. Tem que trazer ela de volta. Vai lá. Eu lembro que uma vez, assim, eu sempre fui boa em matemática básica, física, eu sou péssima, mas matemática eu sempre fui muito boa. E daí o meu professor Ciro, esse eu lembro também, porque ele foi muito bom. Ele me chamou algumas crianças, assim, pra fazer uma atividade no quadro, assim, pra resolver uma questão. E eu, beleza, eu fui. Não queria muito ir, mas eu fui. Não gostava muito. Daí, sei lá, comecei a passar mal ali e falei, professor, eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu vou desmaiar. E desmaiei no colo do professor.
Eu sei que eu acordei na sala dos professores já, as pessoas me abanando com as pernas pra cima, minha mãe chegando. E isso foi uma das primeiras vezes que eu desmaiei no colégio. Só que, tipo, minha mãe ficou extremamente preocupada, começamos a investigar, E os exames alunos, e tudo ai, mais. pra ela não ter que fazer o Cara, negócio no quadro, ela não fingiu um sabia, desmaio. ela não sabe matemática, ela não sabia resolver o problema, é por isso que ela fingiu que tava Meu desmaiando. Deus Cara, do céu. Caramba. E sendo que você gostava de matemática. e sempre sim, foi boa e, aluna. Menina do eu Stranger ainda, Things. eu tinha 9 anos, né, as pessoas, eu nunca pensei assim, com 9 anos eu não pensava assim, ai, um jeito de burlar aqui o sistema, vou Hoje, cabular com aula, 6, não sei. as meninas já conseguem. Pois cinco. eu me acho muito sonsa. Não, antigamente a Eu gente era tinha um muito pouco mais de sonsa, inocência não mesmo. sei. Né? Era mais difícil de E eu- aprender essas Hoje, coisas. com Hoje a 9 internet anos- ensina com 4, 5, 6, você fica perito Não, já. pois é, e daí eu só acreditaram, acho, o pessoal em mim, porque eu fiquei 20 dias, se eu não me engano, internada no hospital, Nossa. fazendo bateria de exames, daí voltei pra escola, assim, daí realmente se preocuparam, nossa, ela não tava fingindo. Tá. Uau, sabe? Voltando pro foco, Aí, eu gostaria de falar que eu até hoje trabalho com a Maju há um tempo, não faz um ano ainda, mas a Maju nunca desmaiou. Eu acho que eu fiz bem pra você, né? Depois você veio pra cá, pra top. ó, Que ela saiba, né? a A Maju cura, às vezes ficava no banheiro. Do nada A cura Maju foi Jesus, entrava eu no não banheiro. quero essa glória. não, eu ainda fico tonta algumas vezes, mas eu nunca cheguei realmente a desmaiar perto da Pri. Eu tive vários momentos, inclusive uma das coisas que me fez sair do meu caminho foi que eu tava passando muito mal com esses problemas de saúde. Eu chegava a desmaiar 4 vezes no mesmo dia. E quando E eu você voltava. chegou a ficar afastada de tudo por um tempo, onde você teve até depressão, foi isso? Né? Exatamente, eu fiquei afastada de tudo, porque eu não conseguia mais ter a minha própria vida, sabe? E quando Você eu tinha o quê, voltava. uns 19 anos, 18? Não, isso foi mais com nova? 13. Nossa! Ah, então 13 tá bem anos. na sequência, É bem né? na sequência. Com 13 anos, eu tive depressão porque eu realmente não conseguia mais ter vida. Por quê? Eu tenho síncope vasovagal, pra quem não sabe, no coração, problema no coração. E eu tenho também epilepsia assintomática. Os dois problemas causam desmaio. Então, eu desmaiava muito, muito mesmo. E tomava medicação, fazia acompanhamento, tudo. Só que quando eu desmaiava, normalmente eu voltava mole, tonta, com sono, dormia, daí voltava, levantava, desmaiava de novo. Era algo Nossa, bem que horrível. loucura. Então, eu não tava tendo vida, caí em depressão mesmo. Porque, pense, uma Não conseguia ir adolescente, pra escola. 13 anos, passando por tudo que uma menina passa nessa idade de mudança de Nossa, hormônios verdade, e tem tudo. isso, né? Exatamente. Mexeu muito com a minha cabeça, sem ir pra escola, sem ver os amigos, sem ver nada, Sem sem sair ver de casa, ninguém. sem ir numa festa, nada, né? Não, e outra, tinha várias restrições alimentares também, Nossa, desenvolvi outros nossa. problemas, mas, nossa, tudo isso me deixou muito na lama mesmo. Então, eu caí em depressão, fiquei 2 anos da minha vida que eu fiquei parada. Completamente assim, sem conseguir. Depois eu consegui me recuperar, voltei a estudar, fui fazendo cursinho online pra tentar dar uma ajudada, um reforço, né? E mesmo nessa época ainda teve a questão dos desmaios de vez em quando. Sim, Nossa. sim. Ainda, até hoje eu desmaiei. Esses tempos, a última vez que eu desmaiei, faz uns 2 meses, eu tava na casa do meu namorado, a gente tava comendo, assim, no sofá, bobeira, assim. Imagine, moço. E eu levantei pra ir no banheiro e me apoiei, assim, na parede. Quando eu me apoiei na parede, ele falou, Vida, você tá bem? Eu falei, não, eu acho que eu vou. Foi só isso que eu falei também. Ele correu já me pegar e eu desmaiei no colo dele, ele E do ele nada. já sabe como lidar, Ele né? sabe, ele 4 anos. tá comigo há 4 imagina. anos, ele já viu muitos desmaios. Nossa, tá maluco, do nada eu vou... Vai o quê? Ah, Vai o quê? Aí a pessoa né, tava que bom chorando. que meu foi, namorado ele nem percebeu, não tem né? Se fosse- TDAH, né? Se fosse o Júnior, fosse você ia eu. cair de cara Gente, no eu chão. juro e Não, já eu tinha era. várias cicatrizes, tava igual o Chuck já. Gente, juro, não é por mal, gente. Mas eu tenho foi déficit demais. de atenção e é muito difícil, porque às vezes a pessoa tá falando comigo, eu tô olhando pra você. Vocês vão ver que vai ter momentos que eu vou estar assim, ó. E eu não tô pensando em nada, mas eu tô ouvindo. Aí hoje eu E poderia às vezes falar... ele olha pro Ele olho da abriu gente a e não caixinha tá do ouvindo. nada da cabeça dele Aham. e tá no nada. Aí a Maju limbo. pra mim, vou Vai aonde, Maju? O que você O que aconteceu aí, deitada, Maju? doida? Ixi, deve estar com sono, coitadinha. Vou pegar um cobertor. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Mas daí, tipo, pessoal, eu passei por muita coisa. E depois de passar por tudo isso, eu tava ali me restabelecendo na minha vida, assim, voltando a viver, de fato.
fazendo acompanhamento psicológico, pessoal, façam terapia, por favor. Às É vezes, muito não, bom, você né? não tem depressão, não tem ansiedade, não Eu tem falo, nada. é muito mas bom, é mas muito bom. Eu nunca fiz terapia, né? Eu já Não, tive fiz conversa algumas com sessões. psicólogo, terapeuta, assim, mas Ah. sessões não fiz. Eu não, fiz muita terapia É muito já bom. durante muitos anos, Ah, minha vida cê- inteira. cê joga Terapia tudo pra indico fora. pra todo Estou mundo. precisando, e inclusive, se você é terapeuta, se você Quer quiser, patrocinar? psicólogo, Sim. quiser falar comigo, venha fazer, Venha É. fazer um. Como que é? Vai fazer uma proposta. Uma pra mim, proposta. É. Eu acho Chama no que direct, vai ser na bacana. Eu acho que DM. quem conversar comigo sai aterrorizado, né? Eu acho É que tudo, né, o na minha próprio cabeça. A pessoa não vai nem conseguir, ele vai- sai Vai chorando. precisar de Não, acho que terapia. o psicólogo vai sair precisando de terapia. Já deixa outra sala. Ou já um vê outro psicólogo, ou o terapeuta vai sair procurando um psiquiatra, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Eu nunca tive acompanhamento, né? Eu sempre acompanhei alguém, sempre dei suporte para as pessoas. Eu nunca tive, então assim, eu fico imaginando. Que é um desafio psicólogo. Tá aqui, Priscila Andresa. Eu acredito que a pessoa que estiver comigo, cuidando da minha mente, Vai, É, vai ser vai maluco ter mesmo. um church, eu acho. vai Eu ter. cuido da sua agenda e às vezes não aguento. Uma gíria da cabeça. Deus o livre. Tá Eu bom. Que não bom que eu não cuidar sou nem da minha. psicóloga, né? Eu acho que aqui quem está sendo entrevistado é a Maju. Vamos mudar o foco. Droga, eu É detesto que quando às ela vezes eu lembra dou umas disso. pinceladas, né? E aí, Não. Maju, passou toda essa fase? Então, como passei foi? por toda essa fase, pessoal, com muita terapia. Muito importante para as pessoas. Façam terapia, pessoal. É muito importante para você se conhecer, para você lidar com questões. Às vezes você nem entende por que você tem certo comportamento que você consegue melhorar na terapia. Então, é muito importante. É uma coisa que eu indico para todo mundo. Por mais saudável que você seja, é muito importante. Enfim, fazendo muita terapia, tomando remédios também. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Gente, fui pro psiquiatra, tomei vários remedinhos, tarja preta. Como uma boa artista que sou, vim com o pacote completo, doida também. Menina maluquinha. Mas tudo isso passou, eu melhorei, me restabeleci na minha vida, voltei ao meu foco, estudos, voltei a trabalhar, porque eu sempre trabalhei também desde criancinha, eu vendia até coisinha, fazia bijuzinha em casa, Ai, que artesanato, e legal. vendia na Aquelas coisinhas escola. Da pulseirinha, assim. Eu fazia aquelas pulseirinhas de elástico, brinco, chaveiro, colar, de tudo, pulseira. Eu era, nossa, vendia de A tudo. empreendedora de mirim. Empreendedora tudo. mirim. É, Isso que eu ia falar agora. e não tinha a ideia de fingir que tava desmaiando, mas tinha a ideia de empreender na escola, viu? É que, sabe, o pessoal que assistia minhas apresentações em casa não me pagava, e eu já fui pra uma renda extra. Justo. É verdade, boa. E eu fico boa. triste, sabe? Porque com 1 ano, 7, 8 meses, eu tava querendo aprender a andar, de vez eu começar a guardar dinheiro. Fui burro. Daqui, né? Eu podia estar com aí, ó, uma casa de R$1 milhão, tranquilamente. Porque assim, se você vai guardando ali desde moleque, pra que comprei bala? Não serviu de nada. Nossa, ai, O dinheiro que minha mãe me que dava pra raiva comprar daquelas bala. propagandas que Pra nos quê? incentivavam tanto. Pra quê? Comprei Por que ter salgadinho. banquinho em volta da escola, né? Tentação mora ao lado. Ai, aquelas mercearias que tinham aqueles Aham. potinhos que você ficava girando e pegando doce. Ah, os Sim, docinhos. nossa, demais. É, eu era mas apaixonada. foca, Gente, foca, vamos volta, parar com foca. isso. Isso aí é Ô, muita você acha coisa. mesmo que foi bom trazer o Júnior? Tem TDAH A culpa aqui, é ó. minha. Ele Agora tá vocês ajudando a viram, né? gente a desfocar. Era pra focar. Vocês dois são os desfoques do negócio aqui. Mas assim- Dia de, Ah, filho, dia de podcast. muito tóxico. zoeira. Pri. É verdade, é verdade. Não. Mas assim, Maju, depois dessa fase toda, ela passou e tal, você voltou a trabalhar, você voltou para todo o teu Sim. foco de área artística, voltou, né? Voltou todo o meu foco de área artística. E é aí que eu sempre falo aqui pro pessoal. E o pessoal não entende muito. Ah, a Maju é tão nova, não sei o que, fica falando desses negócios. Mas, gente, eu tinha passado já por tudo isso. Voltei pra área artística. Voltei, assim, a focar realmente, a investir no meu sonho. Porque é uma coisa, você tem um sonho, vai atrás. Se você deixar ele ali guardado numa prateleira, ele nunca vai sair dali. Você nunca vai fazer nada com ele. Então, você precisa focar, você precisa se dedicar. E eu voltei a me dedicar. Voltei nessa de fazer o meu sonho acontecer. Fazer ele se tornar realidade. E eu encontrei várias empresas artísticas nesse meio tempo. Nesses anos. Foi ali dos meus 15 até os 20. 21, no caso. É, 21. Dos meus 15 aos meus 21 anos, eu passei por várias empresas artísticas. Pessoas que me chamavam no Instagram, pessoas que me paravam na rua, pessoas que... Ou às vezes que minha mãe ia atrás também, porque eu sempre tive muito pé atrás. E minha mãe também, ela sempre foi muito receosa, porém ela sempre acreditou demais no meu sonho, no meu talento. Ela E sempre ela ia acompanhou atrás. tudo.
as apresentaçõezinhas de casa, da escola, do teatro, do que fosse que eu Tá fosse sempre fazer, ela presente. sempre estava presente. Inclusive, agora mesmo eu comentei, agora há pouco mesmo, falei que minha mãe deve estar assistindo a gente, porque ela sempre pede o link pra acompanhar mesmo, ela não perde um programa. Que legal, E- nossa fã número 1, né? Sim, Beijinho, demais. Malu. Não, ela é incrível, o pessoal não sabe, mas minha mãe não conhece a Priscila pessoalmente. Verdade. E a minha mãe é louca pra te conhecer. E a gente dá muito bem. Ela vive elogiando, falando do programa, dando os comentários dela, muito Ela maravilhosa. sempre tem comentários a fazer. Dando dicas, né? Ó. Isso é muito bom. Eu vou desfocar só mais uma vez, eu prometo. A gente ainda tem um tempinho pra fazer isso. Uma vez, a minha mãe foca tanto nas coisas, ela presta tanta atenção que uma vez numa peça de teatro que eu tava fazendo, era peça de teatro que tinha coreografia no meio. Sim. E daí nós estávamos lá fazendo a coreografia. Ensaiamos muito. E eu sou uma péssima dançarina. Não sei se o pessoal já sabe, mas sim, eu sou uma péssima dançarina. Quem estava no evento dia 31 pode comprovar isso daí. A Priscila me fez passar pela maior humilhação na minha vida fazendo dança samba, sendo que eu não sei dançar nada. Na frente. Samba, né? Não, logo depois de chamar uma passista profissional pra sambar ali, né? Meu Deus. Mas eu ainda falei Uma pra você globeleza, sambar né? antes, Uhum, né? Eu com falei, certeza. samba antes, Maju, aí você sambou. Daí depois ela deu um finalizar, né? Deu um checkmate, um finalizada, KO, né? né? Um fatality, Fatality era o que eu ia dizer. Ou Mortal Kombat. Morte ali. instantânea, nossa senhora, acabou comigo, nossa. Mas enfim, eu sou uma péssima dançarina, porém, quando tem alguma coisa que eu preciso dançar, é algum projeto ali que eu me dedico. Eu sou a que mais ensaia, porque eu sou a que mais tem medo ali de errar, porque eu sei que eu não sou boa. Então tem que ter dedicação naquilo pra entregar o meu melhor possível. Eu ensaiei. Sabia de cor a coreografia. Aí chegou lá na hora, tinha uma outra menina lá que era responsável pela coreografia, só que ela não participou tanto dos ensaios, assim, ficou um pouco desfocada porque ela já era dançarina, então, tipo, ela não precisava disso. Eu precisava muito. Só que o pessoal tava muito naquela de, ela fica no meio, na frente, vamos copiar ela. Nossa. Então, e eu não fui por mim mesma, né? A direção ali do que a gente tinha ensaiado. A menina foi pra esquerda, quando era pra ir pra direita, só eu fui pra direita, todo mundo imitou ela indo pra esquerda. Minha mãe pegou e falou depois no final, você errou a coreografia, né? Foi todo mundo pra esquerda, só você foi pra direita. Eu falei, não, eu acertei, só que todo mundo errou e ninguém nunca vai saber. E agora tá todo mundo sabendo. Agora vocês estão sabendo. Agora o pessoal tá sabendo. Caramba, E é que verdade, dó, isso tem velho. muito de a pessoa que faz a coreografia, ela sempre se posiciona à frente, Sim. né? E as pessoas vão no dela, não dançam olhando pra frente, não dançam sorrindo, eles olham pra coreógrafo, principalmente quem não ensaia muito. Então ela fica o tempo todo ali, ó, naquela dança olhando pra pessoa, porque ela sabe como é a coreografia, mas na hora se esquece, dá um branco. Então você vai acompanhando. E se a pessoa for pra direita, você vai pra direita mesmo, que você não tem ensaiado, porque você tá ali localizando só a questão dos passos de quem tá na frente. Bom, eu sou coreógrafa, né? Eu sei do que eu tô falando, com bastante precisão. Já dancei muito também, sou dançarina, então eu tenho ideia que realmente acontece isso. Maju, você foi prejudicada. Qual é o nome da coreógrafa? Não vou expor nomes aqui, pessoal. Não, tô brincando, nem nunca, né? Já falei isso porque eu sei que você já sabe, a gente não pode ficar expondo Eu muito, aqui falando tudo. abrindo. Né? Brincadeira, gente. Mas Não aí, sei. Reprovado, Júnior. e aí, como é que foi depois disso? Então, pessoal, eu passei pelas empresas artísticas que não eram tão boas assim. E eu recebi essa proposta de fazer um book e pagar 30 não, peraí, foi mal, exagerei não, era 3 mil na época, só pra fazer o book da empresa. 3 mil reais pra 3 fazer um mil book. reais pra fazer um book, isso eu tinha, deixa eu ver, uns 17, então faz 5 pra 6 anos, há 5 anos atrás mais ou menos, 3 mil reais pra um book, pessoal, isso é absurdo demais. No momento que a Nossa. pessoa falou isso, não, porque você tem altura, você tem padrão internacional, você é magrinha, você é isso, você é aquilo, a gente vai te dar isso, vai te dar aquilo, me dei 3 mil reais num book. O que eu vou fazer com um book? Só recordação, né? Tanto que eu Com tenho várias certeza. recordações, sabe, pessoal? Porque alguns books você tem. Eu tenho alguns books, pessoal. Desculpa, eu tô Desde rindo, mas criancinha. eu posso rir, Rindo que a com Maju respeito. é rindo com respeito. Não, tá Porque a total Maju já liberado é da aqui. família aqui. Já é de Então casa. já é de casa, eu posso falar.
Mas, Não, Maju, gente. a gente fala isso todo o programa. A gente sempre fala passa por disso. isso, pessoas passam por isso, por essa enganação, por essa mentira, O pessoal por acha essa... que é brincadeira às vezes, É, né? mas não é brincadeira. A gente Não. percebe que cada vez as pessoas... Não, assim, claro que muita gente já está bem vacinada e muitas pessoas já estão bem instruídas. Só que nascem crianças todos os dias. Tem pais que nunca ouviram falar, que quando ouvem Sim. falar não tem noção de que Às é um vezes golpe. nunca se interessaram por essa área e daí a criança tem algum interesse, então a pessoa não tem dimensão de que o tanto de pessoas mal intencionadas que tem nesse meio que vão querer tirar proveito de um sonho, E a né? historinha do vem aqui, faz um book, paga 3, 6, eu já vi vários valores, até R$8.000. Eu já vi pessoas Imagine. dando um carro, Meu vendendo um carro para Deus. pagar os negócios de uma agência. Maluco. Eu já ouvi histórias assim absurdas, onde a pessoa fez uma contratação lá, fez book, fez isso, fez aquilo, e assim, a pessoa falou assim: não, aqui a gente não cobra book, aqui a gente dá o book, aqui a gente dá o curso, você só paga a tua inscrição, teu agenciamento, e custa R$6.000. Sim. Eu falei, você tá pagando até o salário da recepcionista. Quer falar? Assim, tipo, dos funcionários todos. Mas, assim, lógico que há empresas e empresas, né? Você não vai trabalhar de graça. Não. Ninguém precisa trabalhar de graça. Nem relógio trabalha de graça. Ninguém. Nem o IA lá. O IA trabalha, né? Não trabalha porque tem que fomentar, alimentar, né? Tem que cuidar, tem que ter um bom computador. tem tudo. vários tem Não é pagos, de né? graça, tem que pagar, Tem né? que colocar na energia, né? Tem. Então você paga energia. Não, gente, não tem. Não existe nada que você vai Não, fazer não que seja existe. totalmente de graça. Nem injeção no postinho, porque você paga imposto. Então, assim, vamos combinar. Nada é de graça. Meu pai falava de graça nem injeção na testa. Pois é, essa expressão. Eu queria saber por que de graça nem injeção na testa. Ou sei. até injeção na testa. Eu não Não. lembro agora. Não, de graça nem injeção na testa. Tipo, Ó, é você porque- Não, tá acho que de nos graça assisti- tem injeção na testa, acho que é. Eu errei. Não, Eu acho que não. até, tipo, se for de Pessoal, graça, por vai. favor, você que tá nos Olha, assistindo meu no Deus do YouTube, céu. por favor, coloca lá Se qual é a juntar frase nós três, certa. não dá uma alma. Uma alma Coloca sabida. qual é a frase Vocês certa. sabem algum Explica ditado pra mim popular? por que desse ditado Se eu popular. tivesse sabido, eu tava soubendo. Nossa, que horror. Acabou Não, de mas assassinar. Mas pensa Não é comigo. nem o Aurélio mais, agora é o Google, né? É o Porque Google. antigamente a gente buscava... Eu diria língua portuguesa. a gente buscava no dicionário, né? No Aurélio, agora a Se for gente parar busca pra no Google. pensar, né? Assassinou os dois. Estamos- Mas enfim, né? vamos lá. Nossa, não sabemos um ditado popular. Esses três aqui tão bom, né? Não, Meu Deus do céu. Eu sei aquele lá como... Não, Eu sempre fui podada pra não ficar falando dessas coisas, que a gente tinha que ser muito intelecto, né? E eu não sei mesmo. Tem coisas que eu nem sei e nem me lembro. Se você falar, isso é da Agora tua eu tô época, tentando eu falo, lembrar, que mas eu não época? Nenhum assim. Gente, enfim, desfocamos total do assunto de novo. Volta. Enfim, teve várias empresas artísticas que eu não vou citar o nome de ninguém, mas Não, sério, né? pessoal, prestem muita atenção, porque nada vem de graça mesmo, o pessoal. Mas nem tem um tudo precisa custo. tirar um rim, né? Mas é exatamente o que eu ia dizer. Eu sempre falo essa expressão de que querem só arrancar um rim da gente. Porque realmente tiveram pessoas assim que vieram com propostas absurdas. Também tiveram várias vezes. E falar nisso, quanto tá um rim? Pessoal? Tua mãe me assusta às vezes. Depois ela perguntou se eu tava pronta pra ser entrevistada, cara. Eu tô com medo dela me pôr aqui na mesa, abrir aqui e arrancar meu rim. Ela Tô assim, brincando. então, Não, eu gente, queria saber só, mas tá ó, o tudo bem, book tá tava tudo ali nisso daqui, ó. O rim da Maju. Não fale muito. É que eu fiquei Eu bebo curiosa pra saber, né? Bom, se bem que eu nunca quis vender o meu, né? Então, assim, por isso que eu não sei. Não Então, comprariam é que o a meu. gente- Não compraria o seu também. O nem- meu tá bem bom. O meu que tá nem bem- pulmão. Inclusive, o meu tá bem Pra que bom. dois? Meu rim, né? Meu Deus, tá Não, eu ficando cada quero vez ficar pior. assim, perfeitinho, tá tudo certo. Tô feliz, Enfim. Jesus, tô E aí feliz. você já passou por vários golpes, vamos ser bem realistas. Foram vários golpes. enganações, Já tiveram várias fraudes e vezes, tudo assim, mais. que me chamaram, assim, pra fazer só umas Ilusões. fotos. Ah, pessoal, vem aqui fazer umas fotos totalmente gratuitas, não sei o quê. Se você gostar, você se interessa e compra depois. Tá, beleza. Foram honestos, de certa forma. Porém, o tempo todo que eu fiquei lá com a minha mãe, eu era uma criança na época, tenho umas fotinhas dessa até hoje, tenho book guardadinho até hoje. Só que o tempo todo ficaram tentando vender alguma coisa pra minha mãe, enquanto eu fazia as fotos e tentavam me encantar com aquilo ali, sabe? E deixaram a gente em locais separados, assim, dividido por... Era um vidro,
tudo bem, nós víamos uma ou outra também, né? Mas o tempo inteiro que ficaram enchendo a minha cabeça de sonhos ali, eu sendo uma criança, falaram inúmeras coisas, assim, que enchem os olhos de uma criança. Ai, porque você vai ser isso, você vai ser aquilo, porque se você falar com a sua mãe, você vem trabalhar com a gente, não sei o quê. Esse tipo de coisa, sabe? Manipulando a cabeça de uma criança mesmo, É sabe? muito triste, na verdade. E enquanto tentavam vender várias coisas pra minha mãe, beleza, depois minha mãe comprou as fotos, porque eu realmente fiquei muito empolgada, eu queria as fotos e ela também, beleza, apenas por recordação, não concluímos mais nada com essa empresa, porque pra mim estavam totalmente má fé ali, fazendo esse negócio, querendo fazer uma criança ali ir contra a mãe ou contra o pai, só pra tentar impor que gaste na empresa deles, tipo, é totalmente ridículo, totalmente incorreto isso. E acontece Complicado. muito, né, até hoje. Antiético infelizmente, demais, né? demais, demais. Infelizmente. E aí você foi passando por essa E situação passando até os 21, como até você os falou? 21, que no caso, 21, quase Ontem, 22. né? quase 22, quase 22, porque querendo ou não, daí eu peguei e fiquei meio inconformada já, tipo, com 21 anos já tava naquela, tipo, eu tô sabendo que eu não tô passando por uma situação legal, porém eu tô aqui só porque, né, eu já assinei ali um contrato, eu vou finalizar isso. É isso, Você pessoal. teve que cumprir com Eu tinha que cumprir contrato, porque eu sou uma pessoa de infelizmente. palavra e eu tinha assinado um contrato, eu peguei e cumpri meu contrato até o final. Entrei para trabalhar em outras empresas também, outras coisas, outros focos que não era exatamente eu ali brilhando como artista, normalmente, porque artista gosta de Era por trás aparecer. dos Era por bastidores, trás em ali das outras câmeras, áreas. nos bastidores, exatamente. Na tanto que- parte artística ainda, parte mais a artística. parte televisiva, não vamos ser meio... Exatamente. E foi aí que eu iniciei como assessora. Que eu fui assessora também da Adri Ferraz e de... Um beijo pra Adri. Um beijo, Adri. Beijo, Adri. Maravilhosa. E em outras situações também, fui assessora de um assessor. Mas, e com os meus 22 anos, eu encontrei Priscila Andresa. Olha, quem é essa? Uma mulherzinha aí que, meu Deus, eu não tô Chata. brincando. Chata demais. Nossa senhora, é bom não escutar o tec-tec do salto dela, hein? Que você sabe que tá vindo bomba. Uau, Tô brincando. não tem Teco, uma teco, que teco, trabalhou teco, comigo teco, que não teco, fala teco. isso, né? Só escutamos o toque, toque, toque. O que é isso? A Priscila chegando. A Priscila chegando. Já tiveram algumas vezes que eu tava na sua casa, a sua filha perguntou: mãe, tá chegando aqui agora. Só o barulho do salto Aham, entrando 3, na 2, garagem. Abriu. Agora. É porque ainda mais garagem faz eco, daí o tec-tec sim vem do sapatinho da Pri. Enfim, daí eu conheci a Priscila Andresa, no Instituto Cultural Top Models, onde eu finalmente tive oportunidades reais, onde as pessoas devem olhar assim, puxa saco da Priscila. Não, gente. Não, né? Não. A Ju é muito direta. O que ela tem pra falar, ela fala mesmo. Pior que a vezes Maju é até assim mesmo, demais. gente. Quem não conhece, não vai saber, mas quem conhece... Quem não me conhece, a gente tá fingindo muito bem aqui, mas o Junior me odeia. Porque eu sou direta Eu demais. odeio a Maju demais, gente, não tô entendendo. É uma Só amizade gosto de dela. irmão já virou, Eu só né? gosto dela perto da Dona Priscila, só. Só da Priscila, vulgo my mother, porque assim, tem que, né, manter a boa vizinhança. Manter uma vizinhança. Eu só te suporto que você é filho da Não, Priscila. Você acha justo, mesmo que... Tá tranquilo, você viu, né, gente? Que horror ao debate. Não, gente, a gente se dá muito bem, a gente só brinca São bastante. tudo brincadeira muito Mas- saudável, né? Acaba Um fazendo escandando o outro. o travesseiro logo. Muito saudável, tô até Pá. tossindo. Mas assim, Não tá Maju, é Deus. importante pra gente saber isso e é gratificante ouvir isso de você, como uma ótima profissional que você é. E isso eu falo porque eu já assisti testes, além de vir você trabalhando várias Verdade. vezes, né? Fotografando, desfilando, atuando. Eu já vi. Né, eu posso falar isso com toda a procedência da vida, assim, posso falar isso com muita propriedade, exatamente, com muita propriedade. Então, você está hoje dentro da Top por mérito, porque quando você chegou de mansinho, chegou sendo assessora do assessor, né? Exatamente. E aí a gente foi conversando e você conhecendo o teu talento, você já começou trabalhando com a gente, fazendo fotografia. Depois você já fez, eu acho que até que foi já desfile. Aí você
tá sempre atuando, tá sempre trabalhando e virou minha assessora. E eu fico muito feliz por ter você do meu lado, porque é meu braço, que eu digo, brinco assim, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna, que eu falo porque realmente a Maju hoje cuida da minha agenda, cuida de algumas coisas assim que são super importantes para a empresa, né? E para nós é muito maravilhoso ter você conosco. Agradecemos, Maju. Agradecemos assim o teu talento em si, não só como profissional, uma pessoa querida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que é muito respeitosa. Não sei né? lidar com elogio, gente. Fique quieta, então. Por isso que é difícil. Intimidade Entendeu? é complicado, né? Gente, por isso que a gente não elogia a Maju, entendeu? Só escute, tipo assim, né? Fique Então, quietinho assim, no seu canto. a gente percebe hoje que você teve um crescimento muito rápido quando você entrou. Né? Você entrou na mesma semana, você já fez um trabalho. Depois você já começou a atuar. Você trabalhou em um evento, né? Fez uma produção todinha, uma extrema ajuda, eu digo, dentro de um evento, onde você estava por algumas horas sozinha, né? Liderando tudo, cuidando de tudo, ficando louca, que isso é normal, estava bem louca. Coitadinha da Maju. Ficou totalmente apertada, espremida, sufocada, né? Parecia Eu acho que o meu maior desespero foi não conseguir falar com você. E eu não conseguia falar com ela, ela não conseguia falar comigo, né? O espaço acabou Sabe uma ficando criança perdida no supermercado? Foi como eu me senti. Minha mãe. Cadê minha mãe? Eu não sei pra onde eu vou. Ela querendo fazer. Eu sei que é difícil, né? Tomar algumas atitudes sem falar comigo, ou fazer algo sem falar comigo. Então, quando você tentou e não conseguiu, acredito que o desespero realmente bateu. Mas assim. Eu chorei, pessoal. Sério? Não sabia. Você não sabia? Não. Júnior, você não viu? Aquele momento, assim, logo após o desfile, nossa, assim, ó, eu sentei no negócio. Eu lembro disso. Mas eu chorando, assim, ó. Um choro de tipo, foi realizado, o negócio aconteceu, né? Pelo menos foi bem pra primeira vez, foi tipo, ótimo. Nossa, pela primeira vez que ela participou cuidando de tudo, foi ótimo. Acho que ela amassou, assim. Foi muito ela foi bom. Bem, de 0 a 10, tipo, -2. Mas assim, foi bem... Desesperador, pesadelo, por favor, não façam isso comigo de novo. Não façam nunca mais isso comigo, tipo, nunca mais eu fico sozinha. Da próxima vez eu me jogo da escada. Não, da próxima evento, não vamos pôr colocar escada. A prevenção é essa. Não é Adorei. melhor. Não é melhor. Tirar a escada. A equipe, não. Tirar a escada. Que isso? Já tiraram a equipe? O que é a escada? O que é a escada? Tá tranquilo. Mas assim, aí você está conosco, né? E a gente vai agora realmente ver se você é uma ótima atriz. Porque agora você vai para o Rio de Janeiro. Verdade. Sim. Sulista ativando aqui, porque agora é os guri. Meteu um bar ali, que ele nem é gaúcho. Os guri, né? Falando nisso, você tem que vir, então, no programa do nosso amigo Adalmo, do Chimarreando, né? Porque é nesse programa que o pessoal fala bate, tal, toma um chimarrão. Toma um chimarrão, escuta uma música guris, gaúchesca. A gurizada já vamos que dá-lhe, né, gurizada? Que aqui, que não dá pra entender ele que elas estão falando, né? Mas tô feliz Cara, aqui. tu é que você é mó chinelão, moleque. Ele tem que vir a dar um abraço pra você, a dar um querido. Um beijo pra você. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro, que é o foco desses últimos dias aí. Quero fazer uma pergunta. Viagem ao Rio de Janeiro. Você quer fazer uma pergunta? Eu quero segurar a tua pergunta e segurar a sua também. Segura. Adoro que eu não parei. Nossa, eu não sabia aqui. Por que eu fico idiota? Quem não viu isso, por favor, comecem a assistir. Ela deu uma segurada. Literalmente. Uma segurada nos dois, assim, ó, com a mão. Segurou com a mão. Segurei aqui com a mão os dois. Porque eu queria dizer, antes da gente entrar nesse tópico, que quando eu entrei na Top Models, pra mim, foi uma virada de chave muito grande, porque eu passei muitos anos contando aqui um breve resumo da minha vida, vocês viram um pouquinho, ouviram um pouquinho, e realmente foi muito difícil passar por tudo isso e continuar alimentando o sonho da mesma forma. Por isso que eu falo pro pessoal, não desistam, porque isso, no momento chega lá, você encontra uma empresa séria que vai te ajudar de verdade. E foi muito importante quando eu entrei pra Top, porque virou, assim, na minha cabeça, assim, virou na minha vida inteira uma chave de, tipo, isso é real? Tanto que no começo eu tava, assim, meio, meu Deus do céu, é isso. Tipo, na primeira semana, nós fomos fazer o trabalho pra Óticas Condor. Um beijo pra Alziro. Um beijo ao Ziro, maravilhoso. Melhor ótica de Curitiba, a maior e melhor ótica de Curitiba. Gente, me lembre. Verdade.
Eu aqui, ó, E o só cego? enxergo por conta do Alzira. E o cego, man! Ele deixou a minha vida muito mais bonita, com óculos maravilhosos, que eu consigo ver a vida agora. Mais Enfim. colorida, né? E eu cheguei assim, precombinando assim, vai ser feito de tal forma, o pagamento vai ser de tal forma, e não sei o que, não sei o que. E eu assim, eu vendo aquilo ali acontecendo, tipo, tá acontecendo agora, ela vai me pagar? Gente, porque eu vou receber em dinheiro, em produto, é real, vai ser pra mim isso, ou eu só vou tirar uma Isso foto e depois existe? volta com você? Porque, pessoal, vocês não sabem como várias empresas trabalham, realmente já aconteceu assim, eu tirar foto com um produto e devolver o produto porque aquele produto não era pra mim, assim, e não tinha pagamento em cachê em dinheiro. Então, eu, na minha cabeça, achei que era uma permuta e, na verdade, só tinham feito eu entender que seria, mas chegou na hora H e não foi. Então, eu trabalhei literalmente de graça. Eu também trabalhei algumas vezes e não recebi os meus cachês. Que seriam prometidos em dinheiro. Né? Quando não ficaram só te enrolando. Isso quando apareceu um trabalho, exatamente. Quando não era só book. Só book. Porque book, toda agência que você vai encontrar aí faz book. Na verdade, nossa, não. O Instituto faz só um material por conta do Instituto mesmo. Exatamente, por conta do Instituto. É uma coisa completamente diferente. São as fotinhas polaroids pra vender a imagem do artista, como deveria ser em todo lugar. E eu fiquei tipo, hã? É real esse bagulho, tipo, tá acontecendo mesmo. E pra mim foi muito, muito difícil até se adaptar com isso. Porque eu não tive que só eu me adaptar. Eu tive que adaptar minha mãe com isso também. Que passou por todos os traumas junto comigo. E pensando, essa Priscila aí, hein? Hã? Você não tá achando que é muita falação pra ela, não? Porque falação a gente já viu um monte. Não sei o que, sabe? Como que é? Quando o santo é bom... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. isso aí. Acertei um ditado. Olha só, hein, Maju? Isso é uma vitória. Uhul! Contem comigo. Palmas pra Maju. Obrigada, pessoal. Mas, enfim, eu comecei a me realizar como artista dentro da Top Models. Eu realmente comecei não como artista, comecei sendo assessora do assessor, depois eu entrei como artista na Top Models também. Depois disso, eu acabei me tornando assessora pessoal da Priscila também e assessora de comunicações no Instituto. E isso foi muito louco, porque eu passei tantos anos, assim, naquele limbo de eu não sei se algum dia eu vou conseguir chegar lá. E de repente, assim, tipo, nossa, as pessoas, mas aconteceu tão rápido. Quem normalmente olha, eu cheguei na sua vida há pouquíssimo tempo, realmente. Até ano passado, ano passado eu não fazia ideia de quem você era, você não fazia ideia de quem eu era. E hoje aqui estamos com uma intimidade que às vezes é preocupante, tá? Intimidade é uma droga. Intimidade é uma droga. E pegamos intimidade, acabou, já era, não tem mais volta. Verdade. Mas quem vê isso acontecendo realmente com você, aconteceu muito rápido. Mas as pessoas esquecem de olhar lá pra trás, assim, tudo que tive que passar pra chegar até aqui. Eu realmente, foram muitas desilusões, foram algumas situações que mexeram com a minha cabeça e foi algo que me edificou também como pessoa. De pegar e receber, não, eu aceito não, eu tenho que saber lidar com isso. Não, aquela empresa... Né? Nossa, porque você vai ficar aí parada sem empresa artística nenhuma, você nunca vai pra frente. Não, mas é melhor eu aqui estudando pra ser uma artista melhor do que entregando meu sonho nas mãos de qualquer empresa que vai destruir ele. Isso é muito então, verdade. Quando eu não estava em busca de alguém pra me ajudar, eu estava em busca de me deixar melhor, cada vez melhor, me dedicar pra mim, algo que é um pouco difícil pro artista. Ele fica, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo pros outros, assim, tem que correr atrás, mas esquecem também de investir em si mesmos. E eu passei muito desse tempo investindo em mim mesma. Só que ter entrado na Top Models, tipo, foi demais. Realmente, eu comecei a realizar os meus sonhos, comecei a me realizar como artista. E também agora eu vou realizar um dos maiores sonhos da minha vida. Que é estar na TV. Que é estar na TV. Eu vou pro Rio. Tá, agora vem que eu chamar a pergunta, tá? A Maju eu queria só finalizar nisso. Não, justo. Agradecemos a Maju vai pro Rio com a gente, conosco, né? Pro Rio de Janeiro, vai gravar lá na Globo, Se eu não Record. me engano, eu posso estar louco. São 20 dias, 19 dias pro Rio de Janeiro. Hoje nós estamos no dia 26, gente? 26. Hoje é dia 26. Então esse mês vai até dia 30? Ou 31. Nós estamos no mês de junho.
ou a gente não serve para Nem nada. É 30, Junho é vai 30, até 30. 30 Então, pessoas. assim, realmente é daqui 17 dias. 17 dias. Como que tá o coraçãozinho? Ansioso para um caramba. Ai, que susto que eu tava vindo essa Muito frase mais, aí. Não vamos ser cancelados? Ai, meu coração! Quando isso acontecer, saibam que a culpa será do Júnior. Com certeza. Sim, você viu? Entendeu agora? Então, daqui 17 dias, você embarca para o Rio de Janeiro, chegando lá no dia 15 e começando uma nova experiência, que é estar nas novelinhas, nas telinhas da Globo e da Record. E, lógico, que isso acho que é o sonho Da maioria do 100% dos pessoal, artistas, é. né? Eu acho que é muito difícil Acho que é a um gente passo muito encontrar legal. algum artista que não tenha esse sonho de estar na TV ainda. Eu acho que principalmente pra nós que somos, acho que a última geração que realmente assistiu TV de verdade, que assim, teve esse né? tempo, né, de Que qualidade teve- com a é. TV aberta, né? A TV Porque- aberta, exatamente. Aquele negócio, eu tenho o horário do desenho, é aquele horário do desenho. Não tem TV como aberta. voltar, Não tem como Bernardes, voltar. a gente odeia. e tal. Eu também. Não, mas é um ódio branco. Ela entende, ela tirou a TV Globinho. Ela tirou a TV Globinho, nossa. Não Não, podemos mas falar nós da, somos- da... Como que é o nome dela mesmo? A Fátima A Bernardes. Fátima? É. Não podemos falar dela, porque, querendo ou não, né, a gente já gravou com ela. Ah, é verdade? A Top Model Sim, já eu- foi pra eu lá, não já tenho nada gravou pra o programa falar. dela. Ela, né? Então, ela assim, sabe muito bem que é algo que ela Você sabe marcou o que você muito fez, uma né? geração. Eu lembro que o povo ficou a noite inteira acordados, empolgados com a casa, com o rio, com piscina, tudo, e tinha que estar às 6 horas da manhã de pé e até 4, 5 horas tinha gente dentro da piscina. E eu me recordo exatamente que era um grupo grande que gravou no programa dela. Então, quando eles chegaram lá, só dava o pessoal da direção: acorda, acorda. Pessoal, eles estavam o tempo todo falando pro pessoal acordar, porque o povo estava com sono. E não era só a nossa equipe, era todo mundo, porque tinha que acordar às 6 pro programa começar às 10. Às 11. 10, Às 10, 11 horas. 10 e meia, alguma coisa É, assim. E aí o povo ficava todo esse tempo ali aí cansado. colocaram e um bem-estar quietinhos. também. Aí dava sono. Nossa, verdade. Ah, mais você. Não, o Mais Você era de Era boa, de porque boa, acabava isso o Mais meia. Você começava a TV Globinho. Aí colocaram um Exatamente. bem-estar, diminuíram o tempo da TV Globinho e depois colocaram um encontro, acabou a TV Globinho. Nossa. É Acabou verdade. Eu fiquei triste, confesso, mas na época que eu. Que era né? muito bom, TV Globinho era muito Era bom. legal. É porque era o único espaço de desenho, assim, que realmente tinha Da todos os Globo, dias né? na Globo. Não, e era legal, porque tinha uma programação, era bom. Sim. Mas, enfim, aí eu sei que eles voltaram para casa e eu falei, gente, vocês não apresentaram o programa Encontro com Fátima Bernardes, vocês dormiram com a Fátima Bernardes. Aí era assim, era o encontro, né? O encontro Encontro. com Fátima Bernardes. É, porque depois eu ela falei, você era terminou dormindo com com o a William Fátima Bonner, né? Bernardes. E no outro dia já tinha um encontro. Ai, Salafrária. meu Deus do céu, olha só. Tchau. Ela que ficou isso. casada com ele durante anos ainda apresentando encontro, Júnior. Não, Para de ser mas intrigueira. daí foi no outro dia, daí ela já foi pro outro encontro já. Gente Aí do encontrou com a céu. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, tadinha. deixa Cadeira, ela. Fátima, eu te amo, cara. Eu gosto de você. Ela e o Bonner, né? Mas eu odeio um Sejam pouquinho muito contra a felizes, TV Globo. juntos, Não, eu separados, odeio a onde tiver. retirada da TV Globinha, não É. quer dizer que esse ódio seja pra você, Fátima Ela Bernardes. falou, ela teve uma entrevista que ela falou que não foi culpa dela. Não, É o único horário que tinha. Eu falei, mas pra que você quer ter um programa? Podia ter Achei continuado no absurdo, jornal, né? podia ter voltado pro jornal. Não, gente, tadinho. Deixa essa programação aí, tem algum propósito, com certeza, mas eles podiam voltar com a malhação. Nossa, Voltar com a demais. Malhação. Era meu sonho. Não, eu não tô recado nem pra brincando. Globo, Era meu sonho. Recado gente. pra Globo, vocês precisam voltar com a malhação. Vocês vão ter audiência lá no Nossa, céu, se com vocês fizerem a certeza. malhação. Porque além de pessoas que ouvem muito a gente falar, os jovens ouvem muito a gente falar, eles têm aquela curiosidade de Nossa. saber o que é a malhação. Senhora. Sem contar Que que os mais velhos Época de vão ouro, tá, da assistir. Top? Vão assistir. Foi época de Ó, ouro. A Top Models época de gravou ouro da Top. muita malhação. Não é Muita por malhação. nada, Muita. mas nesse momento eu sinto muita inveja de não ter conhecido a Top antes, porque era na época da Malhação e era meu Ué. sonho. É verdade. A Dai, a Esté, Nossa, a verdade. Eu vi uma Diego, foto da Bia, Dai. Diego. Semana passada eu vi Ah. uma foto da Dai lá O- no cenário o Lucas e o- com como que é? o uniforme e Exatamente. tudo mais. Muito lindo. A semana passada ela Como que é o postou nome dos piá? o Lucas, O Lucas. né? Esqueci. Muita gente muita que gente. gravou Mas, Malhação. assim, era uma época que eu queria ter 18 anos. A Ju não podia, era bebê ainda. Pois é, eu queria muito também. Era meu sonho, assim, eu falava quando eu era Cara, pequenininha. quero muito. Que eu ia me mudar pro Rio e entrar na Malhação e depois disso nunca mais ia Era sair o da sonho Globo, de sabia? Todo jovem, todo jovem Não, mas é, gostaria de participar da Malhação. Foi uma fase maravilhosa. Eu já era adulta, né?
Na verdade, a Malhação Eu acho- existiu desde quando eu era criança. Sim, então, A Malhação muito é da época do tempo. Mocotó. Gente, eu era uma criança, eu tinha Sabe o que é Mocotó? 11, 12 Não, anos. foi Não. na média dos anos 2000, não foi? Que entrou. Foi, Ué, ela tinha foi. 11. Não. Foi antes, em Foi antes. 1994, É. 95. Ah, Gente, então era pequena Malhação mesmo. durou anos, de verdade mesmo. Valeu muito muito bom. a pena. Então, assim, eu assistia Malhação e depois de um tempo eu fui pro Rio de Janeiro levar o pessoal pra gravar Malhação. Nossa, Que loucura, né? demais, Olha que né? louco isso. Eu era uma criança, tinha 11, 12 anos, gente. Não vou falar, mas foi. Ai, Quem ai, sabe, não vou sabe, quem falar. não sabe, quem não sabe, Vai não pro Rio de sabe. Janeiro que Porque, tudo que acontece no Rio. Não, Abençoa não no por Rio. isso. Ela mas tá por falando da a questão idade, da minha idade, dela, né? Falando, tonto. imagina, Ah, eu mas falei é- que o Júnior não tem um Não, negócio mas eu tô desse. falando- TDAH tá forte. O TDAH tá muito forte. Não, mas ele falando do Rio. E é real, Não, acho que gente. eu tô falando do Ir Rio pro Rio de do- Janeiro não é só ir ao Rio. É você conhecer, você ter uma ideia, você participar por essa experiência. Ai, Você- meu coraçãozinho. Você saber que você vai estar lá. Você vai poder encontrar artistas, né? Pessoas que vocês Tirar admiram. foto com tirar quem vocês foto. gostam. Não né? dá pra ser aquela tietagem toda, né? Mas É, dá pra sim, fazer uma tem que Porque ter um assim, você vai estar profissionalismo. gravando também. Então, assim, Você tem que ter acaba aquele. sendo uma artista naquele É, momento. aquele É. momento ali você também é uma pessoa que, querendo ou não, você não é o protagonista, mas assim, você é o de valor. Você Então, tá assim, ali você também. tem o seu valor ali Sim, naquele momento. exatamente. Então, você Como não- que faria uma cena de uma guerra só com os principais que causaram a guerra ali? Então, que eu fiz uma cena de né? guerra, a gente Júnior ficou fez. 3 Os horas. soldados. Cadê os soldados pra Sim, guerrear? E a gente ficou 3 horas pra batalha e tudo mais. A gente teve que treinar antes a parte da batalha. E eu fiquei acho que 1h30 com uma tocha acesa na mão. A gente apagava, acendia, fazia um take. Um take de fala. Não é fácil, né? A surreal. gente Não, fala que e exatamente, não é fácil, você mas é uma precisa desse delícia. momento profissional ali. Você tem que estar concentrado. vocês Tudo bem, é só uma entenderem. tocha. Não, gente, é Que a horas tocha que que você você chegou tem no que set estar de concentrado. filmagem? Você chegou umas 4, 5? Eu lembro que eu fui 3 horas levar da tarde. ele buscar uma outra equipe que 3 tinha da gravado tarde. de manhã. 3 da tarde, e daí a gente ficou se arrumando. Aí 5 horas a gente tinha acabado de fazer a primeira refeição pra começar a entrar no set. Aí entramos no Ó, set. cuidado com eles também, com os artistas. 10 Bacanas. horas. 10 horas a gente saiu. Comemos de novo e voltamos pro set. Essa cena, gente, eu tava morrendo de sono, porque eu acho que eu tava um dia inteiro virado. Eu tava um dia Foi inteiro pro Rio, virado. não queria dormir, ficou. Eu avisei. Ela avisou. Eu avisei várias Ela vezes. avisou. Você precisa dormir, você Só vai que era gravar. 11 horas eu da vou ter que me noite. dopar nesse rio, porque eu tenho muita ansiedade. ele não eu preciso usa me o dopar tá assim. entendendo, Maju, você não tá Porque eu não entendendo. vou querer dormir. Eu peguei a tocha na mão, era 11 horas da noite. Eu tava assim, ó. Caindo. Acaba, pelo amor de Não, Deus. e outra. Aí os protagonistas errando toda hora a fala. Não, essa é a parte difícil. Eu fiquei porque maluco. se os principais erram, volta. Que todo mundo erra, acertava. volta, erra, Aí os volta. principais estavam errando a fala. Ele começava, eu não sei o que aconteceu, ele gaguejou várias vezes. Aí eu falei assim, cara, só porque eu tô com sono. É só porque eu tô com sono. Eu acho que porque você isso não ficou das 3 da manhã até as 2 da manhã, né? Fazendo lá no Às 3 set. da tarde. Né, às 3 da tarde até as 2 da desculpa. manhã. Até as 2 da manhã, A né? gente, a gente voltou pra casa bem tarde. É, Aí, eu- daí a gente voltou pra casa e adivinha o que aconteceu? Eu não quis dormir. Ah, É. pronto. Aí eu fiquei Eu virado. falei, vai dormir, vai descansar agora. Se disse que tava com sono e Ó, tal. Não Mas quis. vocês terem A empolgação comentado de estar lá é muito... A sobre isso. sensação, né, é louco. a empolgação, eu nem imagino, porque eu tô aqui e já tô empolgada, A mulher imagina já lá. Gente, Não. eu tô à base de calmantes todos esses dias pra segurar a ansiedade pra chegar lá. Não, sério, é um sonho muito grande que eu sempre tive. Todo artista, eu acho que todo ator, atriz, principalmente, tem o sonho da TV. Como eu tava falando, a época, na nossa cidade, assim, a TV sempre foi o auge. Hoje em dia tem outras plataformas, tem streamings, tem as redes sociais, que na nossa época não tinha, né? Quando a gente era pequeno. Então a gente sempre Era o início alimentou. de tudo, né? A gente pegou o início. né? A gente pegou a transição disso tudo. Tinha o quê? O Twitter, na época, era a maior rede social. Eu acho que quando eu Facebook. tinha. Não, antes MSN. do Facebook tinha o Orkut. Tinha gente. o Orkut. Meu Deus, eu É nem verdade. lembrava do Orkut, pra você É ter uma verdade. ideia. Mas realmente era isso, não tinha essa viralização que tem hoje em dia, essa visibilidade que tem hoje em dia. Você pode postar um vídeo aqui, pode viralizar, ter 5 milhões Do de, nada, né? de visualizações do nada. Então, nós víamos a TV sempre foi ali o nosso auge. Chegar assim, nossa, tá na TV, né? Era aquele o auge, não tinha outro mecanismo que tivesse a mesma visibilidade que como tem hoje em dia. E
pra quem cresceu assistindo a TV, que nem eu tava conversando aqui sobre a programação da TV, né, gente? Olha como a criança grava. Nossa, Não, ela grava até a programação do jornal. Ela sabe a Grava. programação do jornal, qual jornal que Sim, entrou, eu qual sempre jornal que saiu. assistia. Depois veio Aham. um meio-dia, depois Minha veio um da mãe, tarde. minha mãe veio um do- assistia, né? Então a gente tinha muito horário. Minha mãe sempre foi muito controlada. Então tinha o horário, tinha a TV aberta normal, normalmente ficava na Globo, Record, SBT, canais abertos. E daí tinha o horário que a gente podia jogar videogame e tinha o horário que a gente podia Justo. pôr DVD. minha mãe fazia muito isso Então comigo. tinha essas questões de horário. Eu tinha que saber a programação pra saber quando que eu podia entrar ali, né? Só Então- quem viveu. O canal 7, a parte missionária de Jesus, aquele desenho de Jesus. Nossa, sim! Às 6 horas da manhã, Nossa, 5h30 da manhã. demais. E nem É era só- um gráfico tão bom. Não, era péssimo o gráfico, mas assim, você Eu tava só não falei assistindo isso porque Jesus. era Jesus. E era assim, sinceramente, você E você tava lá já- deslumbrado, 5h30 da manhã acordou pra você assistir. Hoje eu não acordo 5h30, nem que me pague. Sim, Pois é, né? vou Rio ter, tá aí, vou ter que Júnior. voltar pra Eu- vigília. Eu Vou ter sei que- bem dessa, nem que me pague corte 5h30. É pior que eu sei bem, porque tem que jogar um balde de água nele pra ele acordar. Toma banho na cama, né? O bom é isso. Não, mas hoje ela economiza. acordou, quem tava acordado? É. Vamos respeitar o meu momento. Por isso que hoje cedo. choveu em Curitiba, todos Ah, vocês não, sabem isso por aqui quê. era Do chuvosa. mal, cara. Quinta-feira chuvosa, justamente porque o Júnior estava acordado, Resolveu acordar Cedo. cedo, sem Cedo. nenhum sem motivo. nenhuma Cedo. gota de água na cara. Enfim, pra mim tá sendo finalmente a realização de um sonho, a concretização de algo que eu tive dentro de mim a vida toda e hoje em dia eu vou ter a oportunidade. Então, por isso que eu sempre incentivo também as pessoas a irem, porque é algo assim, eu não posso dizer como é exatamente, porque eu não tive ainda a experiência de ir até lá. Porém, eu vou ter, e só essa informação, assim, eu vou lá, sabe? Eu vou realizar esse sonho, eu vou gravar, eu vou trabalhar, eu vou estar lá no meio. Cara, se eu fosse lá pra fazer a florzinha, como eu fiz, né? Florzinha do jardim. A florzinha do jardim lá da escola, eu ia estar a florzinha mais feliz do mundo, porque eu ia estar lá. Justo. Então, pessoal, venham com a gente ter essa experiência maravilhosa. E eu gostaria também de destacar uma coisa muito importante, que é da nossa viagem, que foi uma coisa que você comentou sobre o horário que o Júnior saiu das gravações, cerca de 2 horas da manhã. É uma coisa muito importante que nós temos todo o translado, ou seja, É. o Júnior não saiu 2 horas da manhã no Rio de Janeiro e pessoal. ficou lá É. de madrugada Eu não peguei sozinho. esperando o mototáxi, madrugueiro, eu quero que tu mototáxi. me leve. Não, não, foi assim, Não, gente, calma, pessoal, fica tem a tranquilo. van que vai lá, o horário combinado certinho, Que saiu, a gente tava em beleza. muitas pessoas também. Vai lá. Espera dentro da emissora, Uhum. a van vai buscar lá dentro, ele sai, entra na van, Tem vem todo pra o translado casa. ida E e só volta. sai ali da van dentro de casa de volta, acabou. Exatamente. Totalmente e, seguro. e nós e os portões a gente não Confiável. desce porque o portão abre automático, é um condomínio fechado onde a gente fica, né? Não é uma casa em qualquer lugar, não é hotel para que fique, né? Porque a gente precisa entrar, sair, a gente precisa fazer o nosso churrasco, né? Necessário. Isso eu Isso acho é Eu acho necessário. extremamente necessário. Eu acho que Super sem o necessário. churrasco, a viagem do Rio Inclusive, não pode acontecer. a Top Models programa um dia da semana para fazer o churrasco de apresentação dos nossos participantes para os nossos produtores, né? Tem alguns produtores, diretores que realmente conseguem ir até a Eu vou mentir, casa. Eu tô com saudade do Zé Orelha. Qual o Felipe? Tô o Felipe, cara. Tô com saudade Então daquele são cara. pessoas que estão ali no meio, que vão conhecer essa equipe. Então são pessoas que têm muita oportunidade de trabalho. Sim. E eles vão até a nossa casa naquele dia que a gente combina, naquela noite que a gente faz o churrasco, faz a festa, que eu digo que é para recepcionar eles e poder deixar o ambiente mais agradável, para que não seja aquela coisa assim de tipo, a pessoa chegou, tá na sala, ai meu Deus, né? Do que nada, medo, né? do nada, Não, não. a gente Aí tem fazer todo um teste, preparo, não tem né? nada disso, é toda uma conversa, eles acabam se entrosando e É um conhecendo social light, pessoalmente. na É verdade. totalmente É. um social um com o outro para que a gente possa ter essa questão É business. artista com o produtor. Sim. Então, o que a Maju falou é muito importante. A gente vai com uma van nossa e essa van ela fica disponível para nós até para ir no mercado, na farmácia. Se a gente quiser resolver ali o grupo todo, vamos fazer um passeio hoje, vamos comer numa pizzaria. Vai todo mundo, a Gente, nossa pra van quem vai, não eles ficam tiver a disponíveis. oportunidade, né, pra ir, olhem os stories. Vocês É. vão ver tudo isso. A Top Models ali tem o Stories Rio de Janeiro, dá para ver tudo ali, o que eles postaram da última viagem, inclusive. Uma pergunta muito boa, queria ver com você se ainda tem vaga. Tem ainda 2 vagas, gente. A gente estava com 3 vagas na semana passada, né? Uma reservada e 2 vagas abertas. Agora a gente tem uma vaga reservada e uma aberta.
Então, assim, Vocês veem que corre. quando a pessoa reserva, eles Corre. costumam comprar mesmo. então, assim, quando a pessoa reservou, é o sonho dela, reservou já para fechar. Então, não deixem, você que tem um sonho, você tem a oportunidade, entra agora falar com a gente, 41 99989 7415. Manda uma mensagem, fala, eu quero ir, como que faz? A gente vai passar todas as informações para vocês. Lembrando que toda gravação tem o seu cachê. Né? Então você faz a gravação, importante. recebe o teu cachê. É uma porque a coisa experiência é tão bacana. legal que a gente Sim. acaba A deixando viagem- até de outro lado. Porque assim, a gente pensa, né? A viagem, ela tem todo um propósito, que é de conhecer, que é de trabalhar, de ter uma experiência, se divertir, né? A gente não vai para o Rio de Janeiro simplesmente com aquela cabeça bitolada, tipo, nossa, eu tenho que trabalhar, então eu vou ficar lá tenso. Não, você tem que relaxar, você precisa estar na frente de uma produção. Só não você virem à noite. Oi? Só não virem à noite. Só não que eu virem não à noite. recomendo. Não, podem virar se vocês tiverem força Pessoal, bastante. eu pra trabalhar não no dia seguinte. recomendo, pessoal. Mas é importante. Façam o que eu falo, não façam o que eu faço. É importante se preparar, é importante saber onde que você está indo, é importante saber com quem você está indo, Sim. né? Sim, E o claro. Instituto Cultural faz essas viagens há praticamente 15 anos. O Instituto tem 13 anos, faz 13 anos que faz a viagem, mas eu já faço essa viagem há 15 anos, antes mesmo de abrir o Instituto Cultural Top Models. Eu já fui, já gravei, né? Então, assim, eu tenho a experiência dos dois lados, de ir gravar, de ir levar o pessoal, né? Então, é importante deixar aqui bem claro para os nossos ouvintes que não precisa ter experiência, não precisa você ser modelo, ator, atriz, não precisa. Se você é uma pessoa que trabalha em qualquer área, se você está de férias agora em julho, se você pode pedir uma licença no teu trabalho, lembrando que é importante que seja maior de idade. Pode ter 16, 17 emancipado ou maior de idade. Só que a gente leva também menor de idade com o responsável. Daí o responsável tem que estar junto e tudo que para o menor é para o responsável também. Toda a situação que a gente passa de cuidado, O pessoal de maior vinda. também tem mais chances ainda de gravar. O pessoal tá de bom, maior pessoal? tem mais chance de gravar. Isso é importante, a gente sempre fala, né? Que o pessoal de 18 anos, assim, a maioria grava, né? E tem 99%. pessoas que gravam todos os dias e tem pessoas que gravam um dia, 2 dias. Então, assim, é fazer acontecer esse sonho ser realizado E na vida. pessoal que quer ir, tá com o cabelo grande que nem o meu, gente, Continua. Não vai cortar porque a gente trabalha com as novelas bíblicas. Então, assim, você que tem a chance e tudo mais, tá querendo ir, gente, não corta o cabelo, não muda Não faz tatuagem não faz agora. tatuagem agora. Deixa pra fazer depois. Deixa Deixa pra pra fazer fazer depois da depois do viagem. Rio, porque assim, a Globo pega tranquilamente. Mas A Globo é super tranquila. super tranquila Ela nessa pega todos parte. os perfis, porque vocês sabem que a Globo grava vários produtos, várias novelas, séries, plateia, né? Tem figuração em plateia, gente. Só para vocês saberem, não são pessoas que estão vindo lá simplesmente porque compraram um Aleatória, né? convite, o ingresso, não, eles estão sendo pagos para estar lá Pra também. estrelar também. Então é toda uma questão. Então, nós vamos e vamos encaixar onde o produtor colocar. E você que tem essa vontade de fazer essa viagem, precisa entrar em contato com a gente. Por quê? Porque se você quer atuar tanto na Globo quanto na Record, as únicas diferenças é que na Record se grava muita Bíblia, novelas de Bíblia. E lá não pode ter tatuagem, não pode estar com unhas, né? Maravilhosas, assim que nem a minha, que a Ju fez. Depois eu vou falar da Ju para vocês. Não pode estar com cílios, que a Emily fez aqui em mim. Não pode, gente, porque lá tem que estar super natural. Então Sim. não pode ter o cabelo Capenguinha pintado. como eu. Não pode estar com o cabelo pintado. Tem toda uma restrição para a questão da época, porque você pra precisa aparecer, estar né? na É mesma Não, média é uma do que questão a de época. tentar ser o mais fiel possível aos acontecimentos mesmo. E Sim, como que vai mais colocar tradicional uma pessoa com o possível. cabelo azul lá no que meio ela dos é- 10 mandamentos? Não, gente? Moisés Uhum. vai abrir e vai achar que é o Satanás. Não, mas é Noé essa- vai abrir a arca e vai falar, oxe, esse bicho aqui eu não trouxe. Um avatar. Não, gente, é porque é uma questão de senso mesmo. Isso É que é pra quem quer normal. gravar. A gente tá falando isso, É na pra verdade, pro quem pessoal. O pessoal quer que tem gravar. interesse, Mas quer gravar aí mais. Eu quero aproveitar que vocês estão indo para o Rio. Gostaria só de conhecer o Rio de Janeiro. Também pode. Vem com a Por quê? gente. Porque a gente Aproveita uma também casa faz... maravilhosa. Exatamente. E outra, a gente você também ainda tem a faz essa oportunidade, viagem. às vezes, de conhecer um Ponto turístico. É. Nós fazemos esse passeio, né? Um dia da semana a gente faz o passeio para ponto turístico, para alguns lugares onde a gente, né,
a maioria vai para o Rio de Janeiro para conhecer esses espaços. Então, a gente também faz esse passeio. Então, não quero gravar, não é minha praia, tal, eu queria só para passear. Posso? Pode. A casa com piscina, um lugar maravilhoso. Vamos à praia, vamos curtir, sim. E também vamos conhecer esses lugares que são chamativos demais, principalmente o Cristo Redentor, que é um lugar onde quem pisa no Rio de Janeiro não sai de lá sem conhecer o Cristo, né? Então, todas essas informações que a gente está passando para vocês hoje, falando sobre, é o que vai acontecer na vida da Maju. A Maju vai passar por isso, por isso que ela veio hoje aqui. Acompanhem meus stories, Maju Monteiro, 4 O's no final. É Maju Monteiro. Que, gente, eu não sou blogueira, eu tenho 1.000 seguidores, eu acho. Não sou nem um pouco blogueira, mas eu vou estar dando a blogueira, fazendo vlog do dia. Blogueira! Só se eu estiver gravando e daí eu não puder, daí eu vou ficar recolhendo Sem meu celular. Porque o celular dela vai estar guardado no armário. Mas- O celular lá é meio restrito mesmo, tá? Nas gravações. E assim, Podem ficar tranquilos que eu vou trazer o máximo de conteúdo possível. Isso aí, Maju. Esperamos, por favor. E o Júnior, que já foi também, né? Vai repetir a dose e vai estar lá com a gente, podendo curtir no Rio de Janeiro Coisa de novo. boa. Gravar Graças de a novo. Deus. Ganhar um dinheirinho de novo. Fazer o merchandising, né? Fazer o business. É verdade. E Vamos também vai estar fazer um business. postando aí para vocês Não, acompanharem. eu sou blogueiro, gente. Eu posto mesmo. @juninzinx. @Junin_Zinx. É isso aí, pessoal. Junin Z-I-N-K-S. Junin underline ZINKS. Junin Zinx. E a Maju Monteiro. 4 O's no final. No final já tinha usado 1, o 2, o 3, mas o 4 ficou pra mim. É justo. E vai agora também poder contar a experiência pra gente. E depois a gente vai voltar desse Rio de Janeiro aí bombando. A viagem está programada para o dia 14 de julho. Vamos sair daqui. E vamos estar no Rio dia 15. Vamos chegar dia 15. E é claro que nós vamos passar todos esses dias aí postando tudo e vivenciando aí com vocês. Podem nos acompanhar, né? topmodels.oficial é o nosso @, aí da Top. Não vou madrugar, mas eu já não vou prometer o que eu não vou cumprir, né? Eu provavelmente só vou postar coisa no final do dia. Não, mas postando já é algo. Ou no final do dia para você pode ser o início para as pessoas, né? 5 da manhã, claro. 4, Por que 6. não? Vai que eu madrugo lá gravando. É verdade. Gente, eu quero aproveitar aqui e Eu vou dizer virar. que eu vou estar no Rio e vou estar morrendo de saudades dos docinhos e das quitutes do Ateliê Caramelo. Eu tô em Curitiba e já tô com saudade porque eu não comi hoje. Então, e eu vou estar lá no Rio e assim, um beijo. Tô assim de Cíntia. cabeça. Eu já estou morrendo de vontade de comer de novo seus docinhos, essas coisas maravilhosas que só você sabe fazer. E falando nisso, eu quero o meu pistache, tá? Que eu tô esperando você me mandar, tá bom? Eu tô querendo. Então, eu já tô cobrando aqui já em rede internacional, porque nós somos vistos em todos os lugares, né? Uau! Já para você não falhar comigo, porque semana que vem eu quero contar que eu recebi esse pistache na minha casa, Amém, né? viu? Esse Amém. creme de pistache. E, então, Cíntia, um beijo grande para você e vamos conversando aí, hein? Tem mais festas aí para você estar liderando Cíntia, essa parte. eu só peço uma caixinha de doce pra levar pra viagem, assim, pra não quem sentir sabe? tanta saudade de Acho você. legal, Mas você, mendigando. acho legal você comparecer na saída dessa viagem com os Justo. docinhos. Não Muito é nada justo agora, não. Justo o Júnior não comer, que falou que eu tava mendigando. Que é. E eu já me preparei, já tô contando aqui pra vocês que eu já me preparei pra ir pro Rio, né? Não sei se vou ter que fazer um retoque ou não, mas aqui ó, as minhas unhas. Gente, dá uma olhadinha nessas unhas. Olha isso, que impecável, minhas unhinhas. Dona Ju. A Juliana fez o favor de me deixar maravilhosa. Juliana Souza, Nail Design, que é incrível. Ela é de São José dos Pinhais. Entre em contato, gente, com ela. É Juliana Souza, tá no meu Instagram. Corre lá, porque ela é fera. Também quero agradecer. Eu vou ter que fazer um retoque, porque cílios a gente tem que fazer sempre.
Aqui, ó, meus cílios também, ó, lindos, que eu fiz também essa semana. Fiz a unha, fiz os cílios, já me preparei. Ela se preparou Tinha que dar um toda. retoque, vou Eu dar um tô um retoque. pouquinho envergonhada, porque enquanto a Priscila se preparou toda, eu queimei meus cílios fritando um bife ontem. Essa é a Maju. Subiu o fogo, assim, Mas lembrando ó, que a veio... Maju quer gravar, aí É. ela Mas eu já quero tá, ela gravar, já tá, sabe? Eu tava... já tá veio preparada já. Eu tava entrando no personagem. É. Não, Mas eu assim, também eu tô quero me mandar um preparando. beijão pra Kemily, porque a Kemily é que faz o Meu meu Deus cílio. do céu. Kemily Eleutério. E ela Ela arrasa. também está no meu Instagram ali. É rapidinho pra conhecer. Ela faz todo um trabalho impecável, cuidadosa. Também é uma profissional de muita qualidade. E ela atende ali no ateliê dela, ali no estúdio dela, em Santa Felicidade. E antes de eu ir pro Rio, eu vou passar lá na Cacau Show. E vou, né, escolher os chocolates ali da Cacau sim, Show. Eu acho justo. Do Eu acho Ayrton, ali maravilhoso. em São José dos Pinhais. O próprio, né, a própria loja que fica ali no centro de São José dos Pinhais. Justo. Rua no- 15 de a 15 de novembro, 2274. ao ladinho do Hospital Nova Clínica. Exatamente. E o da Afonso Pena, ali também, no Almirante Alexandrino, que é a rua Almirante Alexandrino, é a outra loja das duas melhores franquias da Cacau Show, ali em São José dos Pinhais. E vou passar a pegar meus chocolates antes de viajar. Gente, eu me preparei de uma forma absurda, assim, com Óticas Condor, que a gente já comentou hoje. Mas pra quem não sabe por que eu tô falando isso sobre o Rio, gente, aqui é Curitiba. É nublado. Pra quem você Tem não muito o que sabe, fazer, né? não tem muito o que Pra fazer. quem não mora em Curitiba, né? Pra quem não mora em Curitiba, sabe o comecinho de Crepúsculo? Fica sobre uma cidadezinha que fica sobre uma quase constante camada A de nuvens de referência. chuva. Então, é bem isso. Só que no Rio de Janeiro é sol, é calor, né, pessoal? Então, já que é sol, eu me preparei, né? Pra quem só Pra quem ouviu... só ouviu esse tec-tec, eram as minhas lentes de sol, que são magnéticas, que eu coloco e tiro a hora que eu quiser do meu óculos de grau. E isso você encontra lá na Óticas Condor, uma coisa que vai me ajudar muito. Eu vou ver o Cristo, gente, enxergando. Sem, caso o meu astigmatismo atrapalhar, ou então a luz do sol. É isso aí. E também quero mandar um beijo pra Duda da Fran Noivas. Combinei Beijo, com a Duda, Duda. a gente vai fazer essa semana, uma Beijo. reunião com ela, porque a gente vai fazer o editorial da Duda. Chegaram novos trajes maravilhosos boa. lá na Fran Noivas, em Colombo. É a melhor loja de roupa de trajes, né? Melhor loja de trajes de festas de Colombo. Com é a Fran certeza, Noivas. uma ótima localização no Um beijo comecinho pra de Duda. Colombo. Beijão, Duda, Duda. maravilhosa. Arrasa Beijo, nas Duda. escolhas de looks, hein? Doutor Ricardo, semana passada eu vou... Semana que vem, né? Semana passada eu já falei isso. Que semana que vem eu vou passar aí pra fazer aquela limpeza nos meus dentes, né? Que o doutor Ricardo Já vou aproveitar Gomes, e vou junto. ele cuida do meu sorriso, ele cuida da minha higiene bucal. Ele realmente é um cara muito, mas muito qualificado para o que faz. É um profissional de excelência e ele tem cuidado aí dos meus dentes. E eu fico muito feliz por estar, né, com um profissional assim e poder ter esse sorriso aqui, né, nosso cartão de visita, que é o nosso sorriso. Com certeza, E né? isso aí é culpa dele, né? Então vamos lá. E quero mandar um abraço pro Marcos da MS Produções, MSV Produções, o Marcos que cuida também aí dos nossos materiais, nossas fotos de eventos, né? Marcos, um abraço, um beijo para você, Beijo, sucesso aí sempre. Beijo, E pro Marcos. Lucas, né? O Lucas, Lucas que da cuida do The nosso Boys. marketing também aí, das nossas redes sociais. The Boys Optimize. É isso aí, Lucas, essa empresa aí que está estourada em Curitiba e fora já. Ele trabalha até pro nosso pessoal lá da Califórnia. Ele trabalha para mim lá da Verdade, pessoal, Califórnia, lá- gente. Então é estendido o trabalho. Onde você estiver, que você precise cuidar do seu Instagram, fazer um bom trabalho nas redes Precisar sociais. de um site, Lucas. fale com o Lucas da The Boys The Boys Optimize. Optimize. Essa é a empresa do Lucas. E eu quero também mandar um abraço aí pro pessoal da Castelo de Capri, né? Com Que é a certeza. casa de eventos lá de São José dos Pinhais. O Alex aí, um abraço, Alex querido, Beto, a Cláudia. Obrigado aí abraço, por todo pessoal. o suporte e apoio. Nosso evento foi maravilhoso. E eu não canso de dizer que é o melhor espaço de São José dos Pinhais para você fazer a sua Fácil. festa de 15 anos, seu aniversário, seja de qual data, de qual idade, e seu casamento também. Castelo Real, gente. É isso aí, é um verdadeiro castelo, né? E não posso deixar de mandar um abraço também para Cássia, lá do Dom da Pasta.
o melhor restaurante De Santa Felicidade, não, de né? Curitiba, eu diria. É o porque, melhor. Meu Deus. As melhores massas, né? Então você pode ir lá no restaurante e ao lado também, acoplado, tem ali as massas para você levar para casa prontinha, só para você esquentar. O que eu indico muito. Muito. Não Muito deixem bom. de dar uma passada lá, Dom da Pasta, o melhor restaurante, gente. Muito bom mesmo. Um beijo, Cássia. Um beijo. E eu não também posso deixar de mandar um abraço para o meu querido amigo Rogério Guzatti. Um beijo para você. Beijo, Obrigada Rogério. aí por todo o suporte e apoio que você dá pra gente. Beijo, Rogério. Esqueci de alguém, gente? Vamos lá. Acreditamos que não. Que Mas não, eu né? pode ser que sim também. Pessoal, se a Mas gente que não, esqueceu pode de ser que você, eu sim. acredito que a gente não esqueceu de ninguém, mas se esqueceu, não fique mal. Por favor. Se esquecemos de mandar um beijo para alguém agora, vamos... Se sinta beijado. Estamos mandando um beijo pra Estamos vocês. mandando um beijo. É isso É aí. isso, pessoal. Queria mandar um beijo pra minha mãe, assim, ela deve estar me assistindo, sabe? Tô Tô. muito feliz. Gente, uma novidade aqui para vocês. Uma novidade, primeira mão, tá? Novidade de muita Não é coisa. Globo, Vou pra mas Europa. Não, mas é uma novidade Vai chegar uma notícia aqui quentinha. que vocês vão ficar de cara. Ah, gente, quero mandar um beijo aí para Isabel, ali de São José dos Pinhais, a dona as responsáveis pela Nilma Noivas. Ah, Um beijão Com para certeza. vocês, maravilhosas. Melhor loja de São José dos Pinhais, eu posso dizer isso, melhor loja de traje de São José dos Pinhais. Fácil. Podem também Com confirmar comigo, certeza. né? Com Tem nem o que fazer. certeza. O que é aquela loja? Ah, já falando das lojas mesmo, a Sim, Soberano Soberano Texas Texas. Country. Com certeza. Nossa, as meninas Fora dela. as- meu fora Deus. Beijão as- pra Gilda, Um beijinho pra Gilda, Gilda. claro. da Close de Gilda Modas. Closet Modas. Obrigada, Gilda, pelo Maravilhosa. Pessoal da suporte Ering aí. Kids também. Ering Kids também, maravilhosa. A Edlis, ela maravilhosa. Aí, ó, viu? Acho que a gente não esqueceu de ninguém agora, hein? Agora estamos aí. Mas eu quero agora de primeira mão. A gente vai fechar aqui, a gente já vai fechar com finalizar. chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Eu quero agradecer o pessoal da Chalé Confins. Estão fechando com a gente também aí um trabalho bacana do Chalé Confins. E vem novidade por aí. Fiquem ligados que nós vamos estar postando e falando a partir de quinta-feira para vocês. Um abraço a todos, um ótimo final de quinta, um ótimo final de semana. Até a próxima quinta-feira. Obrigada, Deus, e obrigada a vocês que Beijo, estiveram pessoal. conosco. Ju e Maju. E Maju. Ju e Maju. Obrigada Maju pela nova presença. dupla. E, pessoal, obrigado Deus pela abençoe os audiência. ouvintes.